vamos falar nesta sessão de divulgação da segunda ronda destas parcerias CAPA-210. Portanto, no início do ano tivemos a primeira ronda, agora é a segunda oportunidade que têm para mais uma possibilidade de participação. Antes de também continuar, mais aqui uma nota, eu gostaria, enfim, que dissem mais ou menos os pontos que eu vou abordar nesta sessão sobre as parcerias de pequena dimensão, por esta ordem ou não. Estes são os pontos que eu vou mencionar hoje. Portanto, algumas considerações iniciais, é para também referir que nós temos aqui participantes com experiência e sem experiência, de acordo com a lista que me fizeram chegar. Portanto, esta informação será detalhada o quanto baste e, naturalmente, que depois as dúvidas podem ser tiradas, como eu já referi posteriormente. Irei falar dos objetivos gerais das parcerias, irei falar propriamente das parcerias de pequena dimensão, sobre os países elegíveis, sobre as prioridades, como podem determinar o setor educativo onde apresentar a candidatura. Esta é uma questão realmente muito importante. Vamos fazer uma pausa e depois, a seguir à pausa, iremos depois determinar nessa altura o tempo dessa pausa. Iremos entrar mais, enfim, em questões ligadas com a própria candidatura em si, portanto, o formulário, os critérios de atribuição, e a seguir, não podia deixar de ser, temos que mencionar a EPAL, o tal site europeu sobre a educação de adultos, apesar de não ser a Agência Nacional que está com a gestão deste site, ele tem que ser mencionado. E algumas notas finais que irei passar-vos. Então, para quem está a iniciar, esta questão também é fundamental. Não irei entrar em grandes detalhes, mas têm que realmente saber que estes são os passos iniciais. O que é necessário para apresentar uma candidatura ao programa Erasmus+? Primeiro que tudo, tem que saber que há um portal do registro das organizações. Nós temos o acesso através do nosso site, no site da Comissão Europeia, mas se colocarem até mesmo no Google, portal do registro das organizações, vão conseguir entrar no nosso site através dos links que vão aparecer e vão perceber como é que criam então o vosso registro. Não é possível uma instituição, e só as instituições podem apresentar candidatura, sem que ela tenha um registro, o que nós chamamos de OIB. Atenção que algumas instituições já conhecem outro tipo de registro, o PIC. Gostaria de alertar-vos que o OIB é para utilizarem nestas candidaturas às ações descentralizadas, que estão a ser geridas pelas agências nacionais em cada país, e o PIC é para as candidaturas que estão centralizadas na Comissão Europeia e que estão a ser geridas pela agência executiva. Portanto, não esquecer ter um OIB. Depois, verificar a conformidade com os critérios de elegibilidade. É fundamental que conheçam atempadamente esses critérios, irei referi-los aqui. A Agência Nacional é a entidade competente para verificar se realmente estão a cumprir e, na falta de algum destes critérios, naturalmente, que já nem vão para a fase seguinte, que é da avaliação de qualidade. Alerta também para verificarem as condições operacionais e de exclusão. Tudo isto está mencionado naturalmente no guia do programa Erasmus+, mas é necessário realmente que tenham noção de quais são os vossos recursos que têm disponíveis, daquilo realmente que dominam, para ser capaz de executarem os vossos projetos. E também se estão em condições, ao nível de tudo o que é referido nos critérios de exclusão, e depois de garantirem isso, ou pelo menos de perceberem o que é que está aqui a referir, aí sim vão apresentar uma candidatura já conscientes do que vos pode ser questionado. Portanto, atenção também a estas condições operacionais e de exclusão. Após isto, têm que realmente preencher o formulário de candidatura com base no projeto de desenho que definiram. As possibilidades oferecidas pelo programa Erasmus+, são várias, ao nível da educação e informação, da juventude, desporto, são várias. Elas dividem essas oportunidades através das várias ações-chave. Ao nível da ação-chave 1 e a ação-chave 2, há ações descentralizadas geridas pelas agências nacionais. A ação-chave 3 está realmente centrada na Comissão Europeia. E, portanto, aqui vos vou falar, são naturalmente das ações descentralizadas, a ação-chave 2, nomeadamente as parcerias de pequena dimensão. Ora bem, ainda dentro destas possibilidades que são oferecidas e no âmbito da ação-chave 2,
acho que é importante realmente ter esta estrutura, conhecerem esta estrutura, de que as parcerias para a cooperação, é assim que se designa o chapéu lá das parcerias, que se desdobram depois em 2 tipos de parcerias. Então, aqui há a preposição, temos aqui as parcerias de cooperação, aqui sim é KA220, e depois as parcerias de pequena dimensão, KA210. Esta realmente é a estrutura das ações centralizadas para a ação-chave 2, que importa saber. Depois, é sempre uma questão que nos colocam, que é, mas como é que se consegue visualizar esse tipo de projeto, a diferença entre uma parceria e outra? De facto, até podemos chegar à conclusão que temos projetos ou candidaturas com objetivos semelhantes para parcerias de cooperação e para parcerias de pequena dimensão. Naturalmente que os financiamentos são diferentes e, portanto, quando se sujeitam a isso, não é? Quando uma pequena instituição pensa em grande e quer colocar nas parcerias de pequena dimensão, até podem ter a sorte, efetivamente, e ter um esforço reconhecido em termos de qualidade e terem um projeto aprovado, não é? Mas com financiamento, tem que sujeitar um financiamento muito inferior ao das parcerias de cooperação. Naturalmente, isso é uma opção vossa. Se depois os avaliadores entenderem, sim, porque as candidaturas são avaliadas com avaliadores externos, se os avaliadores entenderem que a vossa candidatura cabe numa parceria de pequena dimensão, muito bem, já sabem que aqui o financiamento foi uma opção vossa, não é? Irem por esse caminho, ou então, porque também não entenderam, as tais capacidades operacionais não eram suficientes para poderem seguir as parcerias de cooperação. Também às vezes é esta situação. Eu quis-vos deixar aqui 2 exemplos sobre os projetos, de referir que estes projetos, uma vez que esta apresentação vai ser disponibilizada, tem uns links para depois irem para um e para o outro projeto, verem aqui um pouco a comparação, o grau de detalhe, e também verem mais outras coisas. Eu depois já faço aqui um resumo, não vou entrar nos sites, eu acho que talvez se perde um bocadinho de tempo com isso, mas tentar aqui resumir, deixo-vos depois, quando após a sessão, que se quiserem se explorar, que entrem nestes 2 projetos que estão disponíveis na plataforma dos projetos Erasmus+, dos resultados dos projetos Erasmus+, plataforma muito importante, nunca devem esquecê-lo, e que facilmente se colocarem essa designação plataforma dos projetos ou dos resultados dos projetos Erasmus+, no Google, também facilmente chegam à mesma e vão verificar uma série de projetos que estão lá inseridos, aliás, todos eles foram aprovados pela Comissão Europeia. E, portanto, o que eu queria dizer é que, da comparação destes 2 projetos, e que eu vou passar aqui, vou utilizar as minhas notas para vos dizer muito em sumário o que é que um e outro contempla, para poderem fazer aqui um bocadinho um balanço entre um projeto e outro. Muito embora nós nos foquemos nas parcerias de pequena dimensão nesta sessão, a comparação poderá, de alguma maneira, enfim, dar aqui algumas outras ideias. Quem está na dúvida qual é a parceria, o tipo de parceria que quer utilizar. E, basicamente, aqui no projeto da KA220, portanto, as parcerias de cooperação, eu escolhi aqui um que se intitula Circular Economy Education for the Social Inclusion of Women. Portanto, temos aqui um público-alvo que, em termos de aprendentes, são mulheres em exclusão social, mas que também podemos ter aqui depois um público intermédio, que são os próprios educadores de adultos, não é? E, portanto, basicamente este projeto visa promover a economia circular e a sustentabilidade, questão muito importante, entre as mulheres em risco de exclusão. Depois, portanto, basicamente, este tipo de informação que eu vos estou a dar é da forma como está organizado também nesta plataforma, e é assim que têm que organizar também na candidatura, que é por objetivo, depois a informação ao nível das atividades e a informação ao nível dos impactos, resultados. E, portanto, fica assim um resumo de projeto que poderá ser fácil para a vossa leitura. Este projeto promove, assim, a empregabilidade, mas também a inclusão social. Aproveito para pôr aqui um parênteses, se nós nos focássemos só aqui na empregabilidade, isto poderia trazer alguma questão, uma vez que, ao nível da educação de adultos, para o setor, aqui no programa Erasmus+, é apenas financiado os projetos que promovam a parte humanista, assim se pode dizer, ou seja, que promovam o desenvolvimento do próprio indivíduo, quando é
despido dessa parte profissional. Isto às vezes não é fácil de entender, portanto, questões, já sabem, para serem respondidas posteriormente. E, portanto, mas o projeto não promove só a empregabilidade, também temos aqui a questão da inclusão social. E, portanto, em que se espera uma maior sentido de justiça e equidade social neste projeto. Irão facultar aos educadores de adultos competências e ferramentas para envolver as mulheres em risco de exclusão, entre os 35 e os 45 anos, e também para aquelas que não conseguiram concluir os seus estudos. Irão criar também percursos de requalificação, temática muito importante na educação de adultos também, para as mulheres em riscos de exclusão, que estão entre 35 e 45 anos, e ou que não concluíram os seus estudos e aumentar a sua aceitação de novas oportunidades de educação de adultos no domínio da economia circular e da sustentabilidade. Estes são os objetivos. E como é que vão realizar as atividades para chegar a estes objetivos? Tem que as definir. Portanto, é um projeto de 24 meses e, portanto, foi definido dentro das atividades em que o financiamento irá ser utilizado para isto, reuniões de projeto, reuniões de projeto com os parceiros, reuniões estas transnacionais, depois isto está tudo associado ao orçamento que terão que construir. Vai ter uma outra atividade prevista é um curso de formação para o staff, para os agentes educativos da instituição, de curta duração, onde se integra um teste piloto, outra atividade possível, testes piloto, do formato do curso de formação produzido, criado. Vão também ter como atividades workshops locais, envolvendo participantes locais, lá está, como os formadores e as mulheres em exclusão. E ainda uma cocriação de vídeos tutoriais. Ao nível do impacto, vão ter como resultados tangíveis, mas também vão ter resultados não tangíveis. Os tangíveis, o que é que se pode então pensar aqui para um projeto com estes objetivos? Foi pensado em desenvolvimento ou criação de um guia, um recurso prático para educadores de adultos, sobre ferramentas e metodologias para fomentar a economia circular e a sustentabilidade, e também curso de formação com metodologias próprias. Relatório ainda também vai ser produzido, identificando as necessidades, as barreiras e os fatores de exclusão social das mulheres em risco de exclusão e a oferta existente de formação. Vão criar também um toolkit e a criação de uma rede de desenvolvimento, portanto, em torno de uma plataforma web concebida como uma ferramenta abrangente para a economia circular, de plástico, através da arte ou artesanato reciclado. Portanto, isto são os tangíveis, mas nós podemos pensar nos não tangíveis, ou seja, os intangíveis. É muito interessante e muito importante também. Quais poderão ser esses? E convém também mencioná-los. Ora, os stakeholders e as autoridades políticas fornecem, depois deste projeto estar devidamente divulgado e dar a conhecer a estes mesmos stakeholders e autoridades, vão fornecer insights, portanto, pensamentos, inputs significativos e caminhos concretos para a melhoria das políticas, das ofertas setoriais no campo da educação de adultos e inclusão social das mulheres. Vão também permitir que mulheres em risco de exclusão nos países parceiros fiquem mais sensibilizadas para uma maior participação na educação e na vida social em geral, bem como ficam mais estimuladas para romper barreiras de insegurança e de autoagressão que dificultam o seu envolvimento na educação e na participação social. Também o público em geral dos países parceiros deverão ficar mais estimulados a desenvolver atitudes mais inclusivas em relação às mulheres e a rejeitar preconceitos e narrativas estereotipadas sobre as mulheres. Naturalmente, isto aqui parece tudo muito bem, mas depois na fase de implementação têm que criar ferramentas para medir e para comprovar que os resultados e os impactos foram atingidos. Ok? Isto é um projeto 220, é preciso de facto ter aqui um pessoal que tenha competências para conseguir chegar a todos estes resultados tangíveis e não tangíveis. Portanto, tem que ter de facto essa parceria, está munida dessas qualificações e tem que despender uma série de tempo para desenvolver, assim como também um financiamento próprio para os peritos que vão estar a desenvolver todas estas ferramentas. Agora, falando numa KA 210, um projeto que eu escolhi, também é de 24 meses, e que é de 60 mil euros.
e que se chama Digital and Dematerialization Municipality. Os objetivos será de melhor competências digitais dos funcionários da administração municipal. Também reduzir a pegada ambiental dos municípios. Aqui também abro um parênteses. Se nós verificarmos o primeiro ponto, se ficássemos por aqui, que era melhorar as competências digitais dos funcionários da administração municipal, isto podia trazer alguma confusão para os nossos avaliadores externos, porque nós iríamos estar a focar o profissional, não é? E não o indivíduo. Tratando-se de municípios, estamos em crer que essa extensão também poderá ser feita. Mesmo porque, se querem reduzir a pegada ambiental dos municípios, não poderá só focar-se nos trabalhadores. Muito embora este projeto, muitas vezes, assim o mencione, trabalhadores, várias vezes. Mas, naturalmente, que aqui temos que pensar numa visão mais abrangente para que consigamos chegar ao indivíduo e não ficar só focados no profissional. Depois procura também aumentar a eficiência da organização e da cooperação internacional. O programa Erasmus+, permite, de facto, isso, não é? Abordar a transformação digital através do desenvolvimento de um ambiente de prontidão, resiliência e capacidade digital e lutar contra as alterações climáticas e melhorar a disponibilidade de oportunidades de aprendizagem de elevada qualidade para os adultos. Aqui estamos a falar de adultos, mais uma vez, no sentido que iremos também, mais daqui a pouco, mencionar, e, portanto, o projeto tem um público-alvo que se insere neste setor. Ao nível das atividades, o que é que foi previsto? Ora, temos aqui atividades em que as câmaras municipais vão fazer um trabalho de investigação, pré- e pós-intervenção, em que vão focar os hábitos dos trabalhadores, dos colaboradores, as competências digitais, o consumo de consumíveis associados à impressão, vão fazer troca de experiências, que é muito o que se quer ao nível desta ação-chave, ou desta KA 210, entre os próprios parceiros, vão ter a possibilidade da criação de metodologias, mais implementação de workshops sobre a digital skills e sobre o e-learning. Alerto para aqui que se quer entrar para o desenvolvimento de metodologias numa ação-chave 2, e neste caso 210, atenção, que não vão ser financiados da mesma forma que se utilizarem o desenvolvimento de uma metodologia, né, com o staff que vão precisar para isto, numa ação-chave 220, não é? Porque tem um financiamento muito mais limitado. Pronto. Depois podem também, ainda, ao nível das atividades, desenhar e apresentar um plano de ação para um webinar, mais um showcase para entidades regionais e nacionais e ainda atividades de divulgação e reuniões transnacionais entre os parceiros. Tem aqui um rol de atividades que também podem, então, ponderar para os vossos projetos, que é aquilo que cabe depois no orçamento. Ao nível do impacto, quando nós estamos a falar dos resultados, portanto, queremos, obviamente, aqui reduzir significativamente o consumo do papel e de toners, estudo comparativo entre municípios ao nível do que se faz digital, né, a utilização de softwares e de uma média do nível de competências digitais para os trabalhadores, ao nível do pré- e pós-intervenção neste projeto, o desenvolvimento de educação não formal transnacional para promover as competências dos trabalhadores, algo muito importante também, no âmbito aqui, neste caso, dos municípios. Mas atenção, aqui é a questão do trabalhador, mas enfim, vamos seguindo em frente. O desenvolvimento de um plano municipal para promover as competências digitais dos trabalhadores. Portanto, isto será de facto a comparação entre um e o outro, em que temos aqui um projeto 220 e 210. Eu diria que o 210 tem aqui algumas ambições, quase que estão ao nível do 220, mas como eu referi, foi uma opção da parceria, coube nos critérios de uma parceria de pequena dimensão, sujeitaram-se ao nível de financiamento que é muito inferior ao 220, os projetos estão aprovados e a decorrer. Espero que bem, porque sou eu que os acompanho e até agora nada me foi referido em contrário. Depois temos aqui a questão também do VET, não é? E da questão / educação de adultos. Não se esquecer que na educação de adultos queremos muito que se foquem, sobretudo, no indivíduo, porque senão têm que pensar neste projeto a outro setor, o setor da formação profissional. Mas iremos falar sobre isto ao longo desta apresentação. Depois da comparação,
há aqui conceitos que eu gostaria realmente de partilhar convosco, porque isso também vai ajudar depois no desenho do vosso projeto e vão percebendo também como é que como é que o programa Erasmus+ entende o próprio conceito de educação de adultos, não é? Ora bem, esta ação, as parcerias de pequena dimensão, é por excelência uma ação para atrair para o programa entidades sem ou com pouca experiência para projetos europeus. Então, quando nós falamos sem ou pouca experiência, o que é que nós queremos dizer com isto? Ora bem, se verificarem o guia do programa Erasmus+, no parte do glossário, parte final, nas páginas 436, 37, atenção, pode haver sempre mais do que uma versão, tem que verificar se é a última versão com base na data de publicação e também se estão a verificar a versão portuguesa ou a inglesa. Atenção que, por vezes, com a tradução perde-se alguns elementos. O que prevalece sempre é o guia do programa Erasmus na versão inglesa, ok? Ao nível do nosso guia, no glossário, o que é que nós vamos encontrar quando vamos procurar esta questão do com ou sem experiência? Ora, nós temos estas duas indicações, candidato pela primeira vez, o que é, e a organização apoiada pela primeira vez. Na base disto, há algo igual. Portanto, eu creio que houve aqui um lapso, mas temos aqui duas situações que se repetem desta forma. E o que é que significa para todos os efeitos newcomer ou sem experiência? Significa que a instituição nunca recebeu anteriormente apoio em determinado tipo de ação, não é só nesta ação CAPA 210, atenção, em qualquer tipo de ação apoiada por este programa, ou ainda do seu antecessor. Quer tenham sido coordenadores ou parceiros. Muito bem? Penso que estão a seguir, não é? Depois, a organização apoiada pela primeira vez diz basicamente a mesma coisa. O que eu acho que teria aqui a dizer era o com pouca experiência. Porque na versão inglesa, nós temos less experience. Na versão portuguesa, não está lá o less experience, os menos experientes que eu traduzi aqui. E, portanto, eu acho que houve aí essa falha. Mas, pelo menos, quando se fala também em menos experientes, o que é que nós queremos abranger como beneficiário para este programa? Ou para esta ação-chave, ou para este tipo de parceria, para qualquer instituição que não recebeu apoio num determinado tipo de ação, apoiada por este programa, igual ao outro, mas que pelo menos tenham recebido 2 vezes nos últimos 7 anos. Portanto, os menos experientes é pelo menos 2 vezes, quer como coordenadores, quer como parceiros, mas 2 vezes tinham estado nessa participação em qualquer tipo de ação deste programa ou na geração anterior. Portanto, agora, sabendo o que é um newcomer ou uma instituição com pouca experiência, já deve realmente desenhar o vosso projeto aqui nas parcerias 210 com base nisso. Mesmo que, porventura, já verificaram, quem teve essa curiosidade de ver quem é que tem projetos aprovados, porque isso é público, está no nosso website, vão verificar que, efetivamente, há entidades com experiência. Mas, se o projeto foca mais, enfim, em desenvolver determinadas temáticas, sobretudo para parceiros com pouca experiência ou sem experiência, naturalmente que existe aqui uma possibilidade de poder participar. Agora, se temos uma parceria com experiência, mas que não foi para a 220, optou pela 210, apesar de não ser um critério exatamente de elegibilidade, mas sim de avaliação, de qualidade, poderá, obviamente, cair aqui na falta de relevância. Portanto, atenção a essa questão de experiência ou sem experiência para participar nesta ação-chave. Outros conceitos também que eu queria partilhar convosco. Não é a primeira vez que eu verifico situações em que me deixam muito curiosa, em que estou a lidar com profissionais de educação de adultos e, por vezes, sinto que não estamos a falar do mesmo. Não sei se já também sentiram isso. Antes de mais nada, nós temos aqui 2 situações que acho que é preciso realmente também distinguir. Nós temos a situação do sistema, em que cada país tem o seu sistema de educação e formação, e que poderá, ao nível da educação de adultos, ter uma forma de organização diferente dos outros países, não é? Porque o sistema é gerido pelo país. Mas depois temos a questão do setor educação de adultos no programa Erasmus+, que pode não querer significar exatamente a mesma coisa. Porquê? Então vamos ver aqui nesta definição. O que é que nós entendemos no âmbito do programa por educação de adultos? Então, todas as formas de educação não profissional de adultos, seja de natureza formal, não formal ou informal. Ou seja, para o programa Erasmus+, educação de adultos, devemos realmente considerar aqui as instituições ou as ideias de projeto, vá lá,
que foquem, lá está, o indivíduo, os adultos, desprovidos daquele papel de profissional. Quer quando estão a pensar ao nível do ensino formal, não é? Que estão nas escolas, ou em museus, por aí fora. Portanto, naturalmente nós temos que nos focar aqui nesta questão do indivíduo. Quando então aparece-nos, porque nos aparece várias vezes, projetos em que focam a parte profissional, e não estou a referir-me ao profissional de educação de adultos, estou a referir ao profissional no âmbito de um outro tipo de profissão, tomemos os casos dos profissionais das câmaras municipais. Aqui, se não focarmos a vertente pessoal, mas sim, porque elas às vezes tocam-se com o profissional, daí isto não ser tão linear, não é? E fácil de entender, mas que há aqui uma preocupação mais em preparar o indivíduo para responder às suas necessidades profissionais, então gostaríamos que esse projeto fosse apresentado no ensino e educação profissional. Naturalmente, estamos a falar a nível do sistema de educação de adultos, ok? Mas ao nível do setor, há aqui esta distinção, e que não é fácil fazer, e portanto, qualquer dúvida, quando estejam a desenhar os vossos projetos, queiram-nos contactar. E que por vezes poderá até também ser pouco sensível ao nível dos avaliadores, e que por vezes poderá chegar a mim e eu verificar que efetivamente houve aqui esta situação que se confundiu, e terei muitas vezes, e faço por vezes quando isso acontece, aqui alguns pedidos para que este ponto seja focado nos projetos. Portanto, muita atenção a isso, queiram falar connosco quando houver esta questão. Ao nível do aprendente adulto, o que é que nós entendemos por aprendente? Naturalmente, esta é uma terminologia que nós gostamos de usar na educação de adultos, por oposição, por exemplo, ao formando no ensino e formação profissional, por exemplo. Portanto, quando falamos em aprendente, é sempre aquela pessoa que recepciona o saber, ok? E aqui temos todo o adulto que, tendo concluído ou que já não esteja envolvido na educação ou formação inicial, já não esteja, por exemplo, inscrito na escola obrigatória, não é? Já esteja fora disso, não é? Mas que queira regressar a algumas formas de aprendizagem não profissional contínua, quando eu, por exemplo, quero tirar, enfim, algum curso sobre, por exemplo, uma crítica construtiva, eventualmente. Isto tem esta dupla situação, não é? De que pode servir para enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, portanto, enquanto indivíduo, não é? Portanto, aqui já não estou inscrita na educação de formação inicial, quero regressar a uma forma de aprendizagem, não é profissional, contínua, portanto, muito bem, sou considerada aprendente adulto. E podem participar, de facto, depois em atividades para aprendentes no programa Erasmus+. Atenção, que está muito interessante integrar os aprendentes. Eles é que têm que estar sempre ligados a uma instituição. Como já referi, indivíduos não podem candidatar de forma individual ao programa. Profissionais ligados à educação, quem são eles? Portanto, aqui, ao contrário, por exemplo, da escola no sentido formal ou do setor escolar, vá lá, né, que nós sabemos que é o professor, quem é ele? É um professor, muitas vezes, não é? É isso que se designa, aquele professor, aquele docente que dá as aulas aos alunos, aqui na educação de adultos. Isto realmente é uma panóplia muito interessante. Vai desde uma catequista até um profissional como um bombeiro, ou como uma psicóloga, ou como um próprio professor de educação de adultos. Portanto, como vê aqui, a questão do profissional é muito variada. Daí ser algo tão interessante a educação de adultos, porque estamos a lidar muitas vezes com profissionais de natureza muito diversa. Naturalmente, eles têm que estar indicados como tal na organização, ter esse papel bem definido na organização, para poderem participar também nas atividades para o Estado, num projeto transnacional. Erasmus+. Outros conceitos também que ainda importa saber é quando estão a desenhar o vosso projeto, como é que vão aqui abordar o tipo de ensino, a aprendizagem. Vão focar-se no informal, no não formal, a própria aprendizagem formal. O que é isto? Não é? Por vezes também não é assim tão fácil nós descortinarmos o que é isto. Portanto, se realmente estiverem focados na aprendizagem formal, aqui queremos nos referir às aprendizagens nas atividades da vida diária, no trabalho, com os nossos pares, enfim, no dia-a-dia, aquilo que vamos conseguindo acumular em termos de saber. E isto é, muitas vezes, aprendendo fazendo, não é? Vamos vivendo a vida e vamos acumulando, ter estes créditos. Não está organizado este tipo de formação, não é? É conforme nós vamos absorvendo. Não há uma estrutura, não há objetivos, não há tempo determinado para aprender, não há um suporte de aprendizagem.
portanto, aqui na parte informal significa que estamos a aprender de forma não intencional. E, portanto, todos nós somos aprendentes. Naturalmente, que aprendente Erasmus+, tem coisa a ver com aquilo que eu referi há pouco. Depois, em termos de aprendizagem, o ensino não formal já começa a ser assim mais utilizado, mesmo no âmbito das nossas escolas, não é? Portanto, é uma aprendizagem não formal, referimos à aprendizagem que ocorre fora do currículo educacional formal, ou seja, não tem que ser muitas vezes nada muito organizado, estruturado, ou pode ser, mas não é reconhecimento obrigatório por nenhuma instituição nacional, nenhuma autoridade nacional. E é porque eu quero aprender, e, portanto, eu vou sujeitar-me, não é, numa base voluntária e intencional, àquela aprendizagem. Depois, ao nível da aprendizagem formal, eu acho que é isso o mais conhecido de todos vós, portanto, ocorre num contexto organizado, estruturado, num estabelecimento que, efetivamente, seja depois reconhecido por uma instituição competente. E é naturalmente que é intencional, não é, por parte do aprendente. E que muitas vezes culmina numa certificação, num reconhecimento, não é? Daí estar integrado na escolaridade obrigatória. Depois, o que é que ainda gostaria de dizer neste ponto das considerações iniciais? Sobre a ideia de projeto, não é? Portanto, estamos alguns que estão aqui pela primeira vez, ou mesmo outros que já estejam mais vezes, mas esta ideia de projeto é sempre o início de qualquer coisa, não é? Como é que ela pode nascer, com base no quê? Ora bem, primeiro que tudo, deixa-me dizer que é sempre necessário pensar em que um diagnóstico de necessidades deve sempre ser tocado numa candidatura. Os avaliadores gostam de perceber como é que nasce esta vontade de querer participar no programa. E muitas vezes deve ser legitimada por uma necessidade, não é? Eu vou participar porque quero colmatar uma dificuldade. E, portanto, um diagnóstico deve sempre ser feito ao nível das vossas necessidades educativas, formativas, não é? É fundamental. Isto é mesmo preparado com o próprio consórcio, ou seja, com a própria parceria, com as entidades parceiras. Depois, também pode surgir esta ideia de projeto por um convite para integrar uma parceria. Não sei nada do que é que se passa, não sei o que é um programa Erasmus+, recebi um convite, achei interessante, porque não, mesmo quase de uma forma pouco intencional, querer perceber o que é isto, respondendo a um convite. A ideia de projeto é muitas vezes desenvolvida por outros, não é efetivamente o que se quer que seja partilhada esta construção de ideia de projeto, mas é uma forma de participar também, que é ir ver o que se passa através de outras instituições. Depois, a inspiração, após a verificação desta plataforma que eu já vos falei, dos projetos financiados e que estão alojados na plataforma dos resultados dos projetos Erasmus+, vão fazer uma pesquisa, vão fazer uma verificação de alguns projetos, conforme o filtro que queiram colocar nesta plataforma, e vão se inspirando, não é? Vão verificando com base no vosso diagnóstico de necessidades e nessas ideias que vão ser desenvolvidas, surge aqui algo de novo. Também a inspiração após uma visita ao site EPAL, como eu já referi, a EPAL tem que ser hoje referida aqui, apesar de não é gerida pela Agência Nacional, porque aqui há um blog onde se fala sobre a educação de adultos, não é? Questões pertinentes que são lá discutidas. Há uma possibilidade também, através desta procura de parceiros que também foi criada na própria site, que é muito interessante, quem não realmente tem instituições no exterior e que queira convidá-los para participar no programa. Existem publicações ao nível da educação de adultos que devem ser lidas, portanto, é um site muito rico e que podem nos inspirar por uma ideia de projeto. Depois tem a própria leitura do guia do programa Erasmus+, como não podia deixar de ter. Lá vocês vão conhecer as prioridades, este tipo de parcerias que eu estou agora aqui a falar. Tudo o que eu estou aqui a dizer está mencionado no guia do programa Erasmus+, que não dispensa de uma leitura, não é? E ou ainda também podem participar no evento multiplicador Erasmus+, portanto, ao nível, por exemplo, da ação-chave 220, ou mesmo dos projetos anteriores, no anterior programa, a anterior geração do programa, ainda há eventos multiplicadores a ocorrerem, em que servem para mostrar o que é que está a ser feito, não é? O que é que já foi desenvolvido num projeto daqueles, e que daqui pode também surgir ideias para participar. E depois também pode acontecer, surgir essa ideia após um contacto com a Agência Nacional, nomeadamente através desta ação de divulgação, ou de workshops que ainda tenhamos para preenchimento de candidatura, quando estes ocorrem. Como vê, ideias podem surgir em todas estas situações aqui que eu referi, são bastantes. Depois, identificar o tipo de projeto. Como é que eu consigo estabelecer o que é aqui ou o que é ali nesta estrutura do programa Erasmus+.
Ora bem, é fundamental realmente que já existe aqui uma ideia inicial, não é? Para que tenham atenção a alguns aspectos, depois tem que ver se essa ideia se responde aos objetivos, às prioridades do programa Erasmus+, tem que ver se o setor no qual o vosso projeto quer produzir impactos, independentemente se é ativa nesse mesmo setor ou não. Então, portanto, agora não vamos falar só de instituições de educação de adultos, vamos falar de qualquer tipo de instituição legalmente constituída, está bem? Que queira participar no programa Erasmus+. E, portanto, aqui é fundamental perceber onde é que há esses impactos para escolherem o tipo de setor. Há um setor, para quem não está ainda por dentro disto, o programa Erasmus+, divide-se pelo setor de ensino superior, ensino escolar, ensino e formação profissional e educação de adultos. É fundamental realmente que percebam onde é que vão inserir a vossa candidatura para que ela seja relevante. Se não, esses são os critérios de avaliação. Se considerarmos como não relevante, cai logo também nessa altura. Depois, averiguar se a vossa ideia de projeto é relevante, quer ao nível da ação-chave 1 ou quer ao nível da ação-chave 2 do programa Erasmus+. Portanto, é necessário, de facto, depois conhecerem as duas ações-chave para entender aonde é que ele deve caber. Ao nível de qualidade, a pertinência deve-se colocar ao nível das atividades que vão propor para as vossas organizações, portanto, pensar bem nessas atividades. Podem ser desde criação de redes, a integrar outras redes através de uma cooperação transnacional, muito pertinente para poder-se falar aqui na internacionalização, nessa ideia inicial de internacionalização de uma instituição, mesmo quando ela é pequena. Desenvolver novas práticas e métodos, não é? Quando realmente querem desenvolver outras coisas para a vossa instituição, introduzir aqui um aspecto de mudança, e, portanto, iniciar ou impulsionar a internacionalização das próprias vossas atividades, da vossa instituição. Depois, também há aqui a questão de qualidade, portanto, não só nestas atividades que eu referi, mas também podem pensar, não é, que é fundamental, ao nível do próprio sistema de ensino e formação, neste caso, educação de adultos, em que o impacto deve existir nesse setor, ou nesses setores que queiram, se não for este, for outro, não é? Mas é sempre fundamental que identifiquem o setor correto, com base no impacto que querem atingir, e então aqui o que é que se tem que focar para conseguir melhorar a qualidade do sistema, nomeadamente na aquisição, obviamente, de novas competências para o staff educativo, da educação de adultos, não é? Que eles tenham realmente sido mais preparados para lidar com as questões prementes da educação de adultos, aumentar a empregabilidade neste setor, também muito pertinente, não é? Focar a inovação social e digital, ou a proteção do ambiente, a inclusão e a cidadania europeia. Tudo isto focado e desenvolvido faz com que o sistema de educação e formação respectivo seja, de facto, forte, não é? E possa preparar a população de forma conveniente. Naturalmente, aqui ao nível das parcerias de pequena dimensão, isto é muito ao nível das parcerias para a cooperação, se nós nos focarmos aqui, eu refiro que a inovação não tem que ser efetivamente focada nas parcerias de pequena dimensão, está bem? A inovação será uma questão mais para a KPA 220, portanto não há aqui uma preocupação ao nível destas parcerias que estamos a focar hoje, mas isso sim é um chapéu vá lá no âmbito das parcerias para a cooperação, mas que na 210 não tem que ser focada propriamente. É uma opção vossa também. Depois, possibilitar a transformação e a mudança em cada organização. Quando falamos de uma parceria, num projeto de parceria, quase em qualquer outro tipo de projeto, no Erasmus+, gostaríamos sempre que não fosse só uma participação para a experiência, mas sim que traga, efetivamente, uma transformação, uma mudança na vossa organização. E depois, obviamente, a partilha e a comparação de ideias vos fazem crescer, vos faz ter essas ideias de projeto e que proporciona, no fim, uma melhoria do sistema educativo e formativo. Ainda poderá querer dizer que há uma redução das barreiras de acesso ao programa de candidatos de pequena dimensão. Agora, se nos focarmos nestas próprias parcerias 210, esperemos que, de facto, a vossa participação, ou pelo menos que este tipo de parcerias permita a participação das pequenas instituições, que de uma outra forma, sobretudo no valor da capacidade operacional e a de trazer e financeira, seja uma barreira para participar. Então aqui, nas 210, serão todos realmente bem-vindos com as vossas ideias de projeto bem estruturadas, conforme agora foi aqui referido. Depois pode também ser um primeiro passo, né, estas parcerias de pequena dimensão, um primeiro passo para a vossa experiência de cooperação das organizações a nível europeu.
ter uma possibilidade para promoverem a cidadania europeia e trazer essa dimensão europeia ao nível local. É muito interessante ver, às vezes, naquelas localidades mais remotas, não é? Uma vida, um certo dinamismo com a presença dos vossos parceiros quando visitam essas instituições, essas localidades rurais, por exemplo, não é? Dá vida e as populações gostam de ver, de conhecer essas pessoas também trazem saberes, uma troca de saberes, é muito interessante e muito enriquecedor, efetivamente, poderem proporcionar ao nível local esta dimensão europeia. Depois, desenvolver a capacidade para operar conjuntamente a nível transnacional. Saberem trabalhar em conjunto, em parceria, e que essa parceria seja constituída por instituições de diferentes países. Ora bem, os critérios de elegibilidade. Eles estão mencionados, como eu já referi, toda esta informação está mencionada no guia do programa Erasmus+, mas, efetivamente, têm que pensar logo atempadamente como é que podem estar a responder a esses critérios. Então, quais são eles? Responder à questão de quem pode apresentar uma candidatura. Já sabem que é uma instituição legalmente constituída. Bem? Não tem que ser ativa no setor onde querem apresentar a candidatura, tem que ser legalmente constituída, que tem um OID e que posteriormente irá ser validado pela respectiva Agência Nacional. Se não for validado, significa que não é elegível e, portanto, não pode participar. Que tipos de organizações são elegíveis para participar no projeto? Acabei de referir, não é? Qualquer instituição que esteja legalmente constituída e que tenha o OID. Número de organizações participantes e respectivo perfil, tem que perceber de acordo com o tipo de parceria, e isto irá ser respondido mais à frente, não é? Mas isto, os critérios de elegibilidade passam por aí, o número de organizações mínimos, que é permitido para um projeto como este, participar, e que também devem depois na candidatura referir o perfil, para que se entenda se tem ou não a tal capacidade operacional. Quais as prioridades visadas? Já vamos falar também nisso, as prioridades têm sempre que ser mencionadas, pelo menos uma, não é? A duração do projeto, não é? Nós também temos aqui o mínimo e o máximo de tempo permitido, tem que também ter isso em conta. Onde apresentar a candidatura, já sabem que é naquele site onde a Comissão Europeia aloja a candidatura. E quando apresentar a candidatura, tem que respeitar o prazo de candidatura. Também irei referir isso. Ora bem, naturalmente, se o projeto não cumprir algum destes critérios, nós, Agência Nacional, estamos legitimados para os rejeitar antes da fase de avaliação da qualidade. Tudo isto está nas páginas que aí estão mencionadas, no guia do programa Erasmus+, se quiserem logo diretamente abordar essa questão no guia. Ao nível dos critérios de operacionais e de exclusão, que eu já também referi aqui muito assim por alto, só também especificar que a parte operacional tem muito a ver com a própria instituição, se possui ou não competências e qualificações profissionais necessárias para realizar o projeto. Lá está, o conjunto da parceria também vai dar essa informação, cada uma com o seu saber, com a sua valência. O candidato deve possuir esse saber fazer, não é? Com os candidatos, neste caso o coordenador com os seus parceiros, com as qualificações e os recursos necessários. Toda essa informação vai ficar na candidatura, se houver dúvidas. Eventualmente a agência até poderá questionar alguma coisa sobre isto, e que isso fará com que o projeto seja executível com êxito, em que cada um dá a sua parte na contribuição disso mesmo. Tem todos estes critérios mencionados na parte C, que é quase no final do guia do programa Erasmus+, e na parte operacional, apesar de a agência poder ter algumas questões às instituições, como eu já referi, quando assinam a declaração, que é o único documento que é obrigatório anexar à candidatura, não é? O representante legal assina a candidatura, está a dizer, obviamente, por compromisso de honra, que tudo o que está ali é verdadeiro e, portanto, tem os critérios, respondem aos critérios operacionais e de exclusão. De exclusão tem muito a ver com o facto da pessoa ter cometido algum crime ou não, enfim, não é só isto, é muito mais, mas devem, de facto, verificar depois isso na parte C. Entrando agora ainda na parte da elegibilidade, mas quando diz respeito à prioridade, é fundamental que saibam isto. Portanto, no programa é fundamental que responda a questões políticas, não é? Tudo passa pela política, infelizmente ou felizmente. E aqui é a parte que faz, de facto, essa ligação. Nós temos que pensar, quando tem esta ideia de projeto, se estão a responder a uma prioridade horizontal e ou específica, em função do setor onde vão apresentar a vossa candidatura. Aqui está em ensino e formação profissional, naturalmente um lapso, tem que ser aqui no domínio da educação de adultos. Está bem? Atenção aqui, tentarei ver se não me esqueço de corrigir isto, para que fique devidamente, depois chegue devidamente este PowerPoint.
Quando falamos nas prioridades horizontais, do que é que nós estamos a falar? E atenção aqui que estamos a falar para as parcerias para a cooperação. Portanto, todo tipo de parcerias tem que responder a isto. E não há uma específica para a KA 220 e uma específica para a KA 210. Não. O que a Comissão quer é que, de facto, se façam projetos que abordem estas temáticas. Então, quais são? Temos a parte da inclusão e diversidade. Todos devem ser incluídos, não é? Isto é um programa para todos. Atenção, não é? Devem dar garantias de alguma maneira que estão a considerar todo tipo de pessoas da vossa instituição para o projeto, explicar porque é que são uns e não são outros. A transformação digital, também estarem preparados para poderem responder a uma série de atividades ao nível do digital, ao nível do ambiente e do combate às alterações climáticas também, pensar como é que poderemos minimizar aqui a questão do ambiente, não é? Que cria aqui situações complicadas para o ambiente, e ainda a participação na vida democrática com valores comuns e participação cívica, como é que conseguimos aumentar aqui um cidadão, ou a possibilidade de um cidadão ser mais ativo, não é? Na sociedade. Naturalmente que estas ideias de projeto podem ser isso mesmo, podem ter aqui um peso a esse nível, constituir a própria ideia de projeto, mas não só. Pronto, e aí será uma prioridade horizontal. Mas atenção que eu também gostaria de dizer que, ao nível da redação da candidatura, a vossa atitude e comportamento para com estes temas é muito importante. Mostrar que, efetivamente, é uma instituição preocupada com o ambiente. Não tem que fazer, mas irá, com certeza, aumentar a possibilidade de mais pontos para a vossa candidatura. Quando, efetivamente, dizem que há uma preocupação dos vossos staff e aprendentes no combate às alterações climáticas, ou quando há uma preocupação em utilizar o digital em detrimento do papel, por aí fora. Enfim, quando há aqui medidas concretas, isto também vai aumentar a possibilidade de terem uma melhor classificação, para além de que a atitude é sempre também muito importante em cada instituição. Depois temos aqui uma situação que é algo que a Comissão Europeia, enfim, tentou responder aos interesses dos Estados-membros, em que, face às prioridades europeias que estão estipuladas, foi-nos permitido definir aqui algo que é prioritário em contexto nacional. E, portanto, se responderem também aqui de uma forma aqui mais detalhada sobre as prioridades e mais concreta, é também suposto terem uma valorização na pontuação, na classificação. Ora, com base no acordo com a Estratégia de Portugal 2030, a Agência Nacional definiu que os projetos que abordarem a questão da internacionalização, não é que é fácil, quem participar no programa Erasmus+, ou sinergias através do reforço da complementariedade da utilização dos fundos, que consigam fazer mais utilizando os diversos fundos necessários para isso, e que isso fique patente na candidatura é realmente também de valorizar, ou então que procurem prevenir o abandono escolar precoce, ou que queiram focar o apoio ao pessoal de educação e formação, também ao nível dos nossos programas, é fácil de mostrar que estão a responder a esta prioridade em contexto nacional, da Europeia em contexto nacional, ou ainda a participação de instituições situadas em territórios da baixa densidade populacional e territórios ultraperiféricos. Portanto, queremos que as instituições que estão nestes territórios tenham também uma participação mais ativa, não é? Que consigam chegar ao programa. É de valorizar estas prioridades europeias em contexto nacional nos nossos projetos. Estamos agora nas parcerias de pequena dimensão. Mais uma vez, para nós, enfim, conseguimos aqui esclarecer, as parcerias de pequena dimensão têm como objetivo chegar a organizações menos experientes, ou mesmo até sem experiências, novas, em que se procura reduzir as barreiras de acesso ao programa de candidatos, sobretudo aqueles candidatos com menor capacidade organizacional. Porque isto antigamente levava, de facto, se calhar a alguma discriminação destas instituições com menos capacidade organizacional, face às outras, não é? Às grandes instituições, ou mesmo aquelas que não têm uma dimensão grande, mas que estão muito mais organizadas. E, portanto, a Comissão Europeia, mediante, penso eu, também do feedback das agências nacionais, queríamos chegar mais longe e já sabemos que ao nível da educação de adultos temos uma panóplia infinita quase, quando se me leva a dizer isto, de instituições de educação de adultos, não é? São tão variadas e muito seja focar a este tipo de educação que queríamos que realmente que chegasse, e muito elas, devo dizer, com esta menor capacidade organizacional. E, portanto, queríamos que chegassem a todas. E, portanto, a KA 210, à partida, tem trazido isto. Temos 2 anos de implementação neste novo programa e devo-vos dizer que temos aumentado os newcomers através destas parcerias. Portanto, vamos tentar trabalhar para termos mais newcomers a participar, ou pelo menos que tenham pouca experiência, através deste tipo de parcerias.
Qual é a lógica subjacente aqui à 210, à ação 210, para este tipo, portanto, de projeto? O que o mindset é muito este. É pensar nos objetivos, pensar nas atividades e nos resultados, no impacto. É muito por aqui que devem depois conduzir a vossa ideia de projeto. Ao nível de um exemplo, determinar o objetivo que será, por exemplo, promover a troca de práticas de ensino de línguas aprendentes de adultos entre os diferentes países. Nada muito elaborado, porque ao nível desta ação-chave 210 não tem que ser ideias muito elaboradas, atenção, não é? São projetos simples também olhando para o financiamento. E depois temos como atividade para atingir este objetivo um workshop de boas práticas entre os profissionais de educação de adultos. E o que é que se espera em termos de resultado? A participação com sucesso dos 20 profissionais de educação de adultos, ou pelo menos de 2 países diferentes que participam. Portanto, como vê, não é nada muito transcendental. Porquê? Porque nós queremos que participem. Nós queremos depois que venham entender melhor o que é que se entende por educação de adultos, o que é que se faz ao nível da educação de adultos nos outros países. Depois de estarem cá, vão verificar outras ideias e vão pensar, se calhar, em algo mais elaborado. Agora é para virem experimentar. Bem? Algo muito simples. Depois, temos aqui as prioridades, também poderá ser alvo de inspiração para a vossa ideia de projeto, não é? E que faz tal ligação mais estreita entre o programa e as medidas de política, em que o que é que nós queremos que aconteça ao nível deste, basicamente, podemos ver isto de uma forma mais macro, o que é que aconteça ao nível do sistema de educação de adultos. Ora, queremos que haja mais e melhores oportunidades de aprendizagem e que naturalmente se traduza com elevada qualidade para os adultos. Eles possam encontrar no mercado respostas de grande qualidade e de oportunidades de grande qualidade. Depois queremos também que este sistema tenha percursos de melhoria de competências em que a acessibilidade será muito mais expressiva, muito mais fácil, e que aumente, e desta forma aumenta a participação dos adultos na educação de adultos. Queremos mais adultos a entrarem na educação de adultos. Depois queremos melhorar, ou queremos um sistema que melhore, que contribua para melhorar as competências dos educadores e do outro pessoal ligado à educação de adultos. Portanto, isto também é fácil de entender. Sem bons educadores, como é que vamos ter depois bons aprendentes, não é? Que aprendam o essencial. E hoje em dia é fundamental que todos nós tenhamos essa possibilidade de aprender ao longo da vida, não é algo novo, mas que tenhamos uma oferta qualificada, devidamente qualificada, para que consigamos todos ter aqui uma participação mais cívica, mais ativa na sociedade. Queremos também um sistema de educação de adultos com o desenvolvimento de centros de aprendizagem orientados para o futuro. Sim, porque a inovação tem que acontecer em todos os setores educativos, também na educação de adultos, queremos algo que esteja orientado também para o futuro. Portanto, vamos pensar, em facto, na inovação, como é que podemos trazer isto para os projetos Erasmus+. E desenvolver, claro, o Erasmus+, entre todos os cidadãos e todas as gerações. Nós temos vários projetos intergeracionais, portanto, muito interessantes, que trabalham os mais novos com os mais velhos, e também é uma forma de aprender muito interessante para ambas as partes. Por isso, tornar aqui cidadãos mais ativos e com a possibilidade de todos poderem participar no programa. Ao nível das atividades, enfim, tenho estado aqui a falar nas atividades possíveis, já mencionei, através dos exemplos de projeto, por aí fora, e não me canso de o fazer, porque muitas vezes as entidades chegam ao orçamento, para a construção do orçamento, e vêm com a questão, mas o que é que eu ponho no orçamento de um programa, de um projeto destes, não é? Como é que eu posso construir um orçamento? Ora, pensando nas atividades, por sua vez, onde dá a resposta aos objetivos. Muito bem, então, tem aqui pensar que nós queremos mudar como antigamente dávamos, não tem que ser exatamente desta forma, é um exemplo, faço novamente que eu vou repetir. Queremos, ao nível da gestão do projeto, não é, pensar o que é que pode ser necessário colocar no orçamento. Ao nível da coordenação, o que é que a coordenação faz que os parceiros não fazem? E por isso traduz em horas de trabalho e, portanto, traduz aqui no financiamento. Ao nível da planificação, a mesma coisa. Portanto, tudo isso se traduz num valor, não é? Tem que lhe dar um valor ao nível da coordenação, da planificação, quantas horas é que precisam para acompanhar, o que é que precisam, o que é necessário para fazer esse acompanhamento e dos aspectos administrativos. Portanto, isto pode caber tudo nesta rubrica aqui, se assim o entender. Depois, as atividades de aprendizagem. Temos aqui as atividades que queiram desenvolver cursos, workshops, conferências, enfim, tem que ver que tipo de atividade de aprendizagem que querem oferecer no vosso projeto e qual é o valor estipulado. Atividades de formação de ensino,
também podem ser de outra ordem ao nível das reuniões de trabalho transnacional, não tem que ser ao nível de formação, pode ser ao nível de reuniões com os vossos parceiros, para se conhecerem melhor, para verem o estado, ponto de situação do vosso projeto de implementação. As atividades de formação também entram aqui naturalmente, a produção dos resultados. Depois temos as reuniões e eventos de outra ordem que necessitem, reuniões locais em cada país, eventos também multiplicadores, enfim, que entenderem, tem aqui mais uma rubrica que podem criar, traduzimento com respectivo valor. Ao nível dos resultados do projeto, o que é que querem atingir, um guia, um toolkit, uma metodologia, um curso, por aí fora, o que é que isso traduz em termos de financiamento. Atenção, perceber se isso já não coube noutra rubrica, para não haver aqui duplo financiamento. Depois, atividades de partilha de resultados, como eu também já referi, as conferências, as publicações, que isso também implica para o vosso trabalho, o que é que isso significa, traduz em termos de verba. Por isso, como vêem, isto poderá dar-vos uma orientação na construção do orçamento do vosso projeto. KPA 210. Ora bem, quem pode participar? Ora, temos aqui realmente uma distinção perante o tipo de parceria. É que nas parcerias de pequena dimensão, todos os Estados-membros da União Europeia são elegíveis, todos os países terceiros associados ao programa que estão aqui mencionados são elegíveis. Portanto, já tem aqui uma variedade significativa para poderem pensar nos vossos parceiros, não é? Mas não é possível, efetivamente, pensar em parceiros terceiros não associados ao programa. Ou seja, países que não estejam aqui mencionados. Nomeadamente, ok? Que país? O Reino Unido. Passou a ser um país terceiro não associado ao programa. Bem? Portanto, aqui tem que tratar como tal e por isso não podem participar aqui no vosso projeto de parcerias de pequena dimensão. Está bem? Então, quando estamos a olhar para as parcerias, seja ela qual for, né, parcerias para a cooperação, como já foi referido, é fundamental, de uma forma simples, pensarem como é que se vai determinar o setor aonde vão apresentar a candidatura. Então, pensem bem no público-alvo que querem atingir, se de facto são aqueles aprendentes que eu referi, se é o adulto que eu referi naqueles conceitos, se é o profissional que eu referi naqueles conceitos, e depois que prioridades mais específicas, naturalmente, uma vez todos os horizontais cabem em qualquer setor. Portanto, que o público-alvo com estas prioridades específicas que vão determinar o setor onde pretendem que os impactos se façam sentido. Portanto, muito importante fazerem este tipo de reflexão antes de apresentar de escolher um setor onde vão apresentar a candidatura. Há aqui sempre uma pergunta que também é feita. Então, se eu quiser atingir ou ter impacto em vários setores educativos, onde é que eu vou apresentar a candidatura? Questão muito legítima, muito pertinente. Naturalmente que aqui há aqui um sinal, é que têm sempre que pôr o enfoque num dos setores educativos. Mesmo que tenham repercussões nos vários, ou no outro, têm que se focar primeiro no setor onde vão apresentar a candidatura. E depois, de uma forma secundária, que vão dizer que existem outras repercussões também para este e para aquele setor. Não esquecer do enfoque. Está bem? Porque se verificar que é na formação profissional, não é? Que é nos trabalhadores e não é no indivíduo, provavelmente há aqui na relevância. Se o avaliador for sensível a isso, entender a distinção que se faz aqui para o setor de educação de adultos no programa Erasmus+, e para o sistema de educação de adultos em Portugal. Está bem? Ora bem, então aqui, resumindo aqui algumas informações importantes, segunda fase da candidatura, 4 de outubro de 2022. Tem aqui pouco tempo já para preparar esta candidatura. É uma candidatura simples, até provavelmente não será ser tão complicada. A duração do projeto pode ser só apenas de 6 meses até 24 meses. E como é que vão estipular a duração? Em função dos objetivos, devem fazer um cronograma, verificar o tempo que precisam para implementar. Se for uma coisa muito simples, calhar 6 meses serve. Se querem uma coisa um bocadinho mais complicada, então após 24 meses. O número de parceiros também, no mínimo, são 2, ou simples, não é? Portugal com outro, uma instituição portuguesa com uma instituição de outros países, portanto, não há um número máximo, podem pensar em mais, mas atenção ao financiamento. Temos 2 montantes fixos à escolha. 30 mil euros ou 60 mil euros. Tem que, mais uma vez, ter em conta a duração, os objetivos, o número de parceiros, para poderem fazer esta escolha do financiamento. Há quem logo, assim, de uma forma impulsiva, diga, não, mas eu quero os 60 mil euros porque é um financiamento à partida, assim, a dar oportunidades para fazer mais coisas. Muito bem, mas nem sequer pensou na ideia de projeto, nem pensou no número de parceiros, como é que já está a dizer que quer os 60 mil euros, não é? Depois, não esquecer realmente da prioridade horizontal ou uma prioridade específica em função do setor.
Portanto, uma situação ou outra tem que deixar mencionado, e não basta dizer que vão ter cuidado com o ambiente na vossa instituição para ser isso uma prioridade ligada ao ambiente, tá bem? Tem que fazer, obviamente, algo com grande impacto no setor que vise o ambiente. Depois, os projetos, se decidirem apresentar a candidatura agora, não é? Sabem que tem oportunidades noutros convites por anos seguidos, gostaríamos que fosse agora, naturalmente. Sabem que o vosso projeto podem depois titular para começar entre 1 de janeiro e 31 de agosto do próximo ano. Está bem? Portanto, tem aqui o início do projeto, aqui uma margem para escolher quando é que se querem iniciar. Atenção que escolherem só 1 de janeiro, sabem que provavelmente, eventualmente, podem não ter logo o financiamento disponível, enfim, às vezes com um atraso em alguma questão ligada ao contrato, pode não ter o financiamento disponível e verificar se, de facto, não será melhor pensar em começar em fevereiro ou noutro mês diferente, ou, pronto, em função do vosso também cronograma, isso também é importante. Peço desculpa, queria... Andei aqui muito para a frente. Queria aqui esta nota, o que é que diz? Portanto, o valor global da candidatura vai ser submetida por uma entidade para o coordenador, e que nós chamamos de applicant, ou seja, a candidata é sempre o coordenador do projeto, engloba as verbas de toda a parceria. Sim, portanto, não esquecer-se que é o coordenador, a instituição candidata, que vai solicitar a verba em nome de todos os parceiros. E outra coisa também importante, o projeto não é da instituição candidata. Não é? Muitas vezes, porque a instituição candidata muitas vezes tem essa ideia, ou às vezes é convidada a submeter a candidatura, nem sequer teve a ideia de projeto, as várias possibilidades que nós vamos conhecendo com a experiência. O que eu gostaria de dizer que seria realmente fundamental e importante é que conseguissem construir a ideia de projeto em conjunto com outras instituições. Isso sim é que é desejável, todos têm uma participação ativa no projeto, para que quando chega a parte da implementação, todos saibam, conheçam aquilo que se comprometeram. Muitas vezes é na primeira reunião de projeto que se vai conhecer exatamente o projeto para eles, para algum desses parceiros, e depois muitas vezes verifico, não é bem isto aqui que eu queria, não é? Já está demasiado tarde. Portanto, atenção, ter uma construção de uma ideia de projeto de forma participativa é de facto algo que nós gostaríamos de ver isso depois refletido na candidatura. Parcerias de pequena dimensão. Aqui quando estão a pensar nas atividades, mas há alguma informação na construção do vosso projeto, devem pensar aqui, focando-se agora na atividade, como é que vão descrever o conteúdo dessa atividade proposta. Já dei aqui vários exemplos, o público-alvo, como é que vão beneficiar ao nível dos resultados, tem que explicar como é que esta atividade vai contribuir para atingir os objetivos, aquele mindset que eu vos expliquei, descrever os resultados esperados da atividade, naturalmente, não é? O que é que querem atingir, no fim, de forma tangível ou não tangível. Esclarecer como determinou a distribuição da verba, não é? Portanto, não eu quero os 60 mil euros porque me apetece, não dá, não é? Portanto, deve ser tudo ele discriminado. E nós vamos ver isso depois quando olharmos para o formulário. O orçamento atribuído a cada atividade, não é? Com base numa reflexão que eu também já referi. E, naturalmente, uma atividade tem um nome, um título, tem um local de atividade, por isso a candidatura vai-vos obrigar a preencher, são campos obrigatórios, com uma data prevista de início da atividade e de fim. Qual é a organização que vai liderar aquela atividade, a implementação daquela atividade. Todas elas participam, mas tem que identificar uma que é responsável por isso. E, portanto, de facto, tem aqui uma série de situações que vai ajudar a construir o vosso projeto, não esquecendo que, ao nível das regras financeiras, em que tem estas duas opções, em que estas opções, como eu também já referi, estas opções de financiamento traduzem-se em atividades, e, portanto, tem que identificar cada uma e que é que cada uma responde, qual é que é a necessidade que têm que essa atividade vai responder, qual é o problema que identificaram que essa atividade vai responder e qual é o valor associado para cada uma delas. Portanto, o financiamento atribuído depois deve cobrir todas as atividades. Esqueceram de algumas, é uma chatice, efetivamente. Portanto, atenção a isto. Não há forma de atribuir mais verba. Portanto, é fundamental que pensem nestas atividades com muita atenção. Portanto, atividades igual a meios para atingir esses objetivos. Já foi sendo referido e vai sendo referido até ao final desta sessão. Definir os objetivos do projeto e os resultados esperados. Isto já na própria narrativa, no próprio resumo do projeto, como eu já referi. Atenção que muitas vezes há aqui às vezes uma confusão entre objetivos e resultados. E começo por vos falar logo daqui de uma plataforma que a Comissão Europeia, desde a nova geração, criou, que é a plataforma Erasmus+, em que ficou alojado neste endereço e nesta plataforma tudo o que precisam, desde a parte desta informação das oportunidades que têm com os convites à apresentação de candidaturas, até
à própria candidatura, formulário de candidatura e implementação do projeto ser aprovado. Portanto, é uma plataforma realmente muito holística, tem aqui tudo que precisam e, portanto, eu convido-vos depois a clicar no link e a fazerem uma visita. Naturalmente que para entrar em todas estas plataformas da Comissão Europeia devem ter criado o vosso login. Não esquecer. O EU login, como se diz. Quem está cá há mais tempo e que se interrompeu e que volta é o ECAS. Têm que realmente criar uma conta ECAS. Uma vez que estão dentro, então, da plataforma, tem mais ou menos aqui esta aparência, não é? Vão ver aqui todas as opções que vos aparecem do lado esquerdo, em função do que têm privilégios para aceder, mas se nós entrarmos aqui nas oportunidades, e só aqui um parênteses que não foquei, mas aqui nas organizações, se me conseguirem ver aqui o meu cursor, as organizations, aqui é onde vão criar o vosso OID. Okay? Ou verificar o OID de eventuais parceiros. Portanto, é aqui que isso dá-vos essa possibilidade. Mas agora vamos focar aqui nas oportunidades. É aqui que estamos. Como é que devem, então, aceder? Devem aceder clicando lá e verificar aqui que tem os dois programas que a própria Comissão gera. Vamos entrar no Erasmus+. Depois tem aqui todas as oportunidades de acordo com os setores educativos. Vamos para a educação de adultos. Dentro da educação de adultos vão ver tudo o que está em aberto, em termos de convites. Atenção, que vai desaparecer aqui onde está onde eu coloquei este X, que é muito importante, a indicação da KA 220 também aberta. Naturalmente que a Comissão Europeia dá essa possibilidade. Nós temos 2 rondas, não é? Tal como temos para a 210. Mas, como é uma opção que cada agência nacional pode tomar, não foi tomada para a 220. Portanto, atenção, para a 220 em Portugal não está aberto. Apenas para a 210, que aqui podem ver a data, 4 de outubro, ao meio-dia, hora de Bruxelas, também muito, muito importante. Que é um fator de elegibilidade, um critério de elegibilidade. Depois disto, tem aqui um pouco a explicar o que é esta parceria de pequena dimensão e clicam no Apply e entram na candidatura. Atenção que sempre que queiram entrar e sair, ele sabe, o formulário é guardado automaticamente e quando voltarem, não é, têm que entrar na draft application e ele também vai, se quiserem criar mais alguma, não sei, aparece essa indicação de que já está criada. Mas é importante aqui que saibam que podem voltar quando entenderem. Não havendo submissão, a informação é guardada automaticamente, saem, entram e vão dando continuidade ao preenchimento da candidatura. Ok? Depois de entrar nas candidaturas, não é? Na parte já não é das oportunidades, mas é na parte das candidaturas, nas minhas candidaturas, vão ver todas as candidaturas que abriram o draft, é? Que vão querer submeter, se forem vários, ao mesmo setor ou setor diferente, vai desaparecer aqui. Naturalmente que depois vão a esta possibilidade aqui de editar ou de apagar ou fazer o sharing e é aqui que tem a possibilidade de partilhar com outras pessoas, também já vou falar nisso, é aqui também que vamos verificando essas possibilidades. Entrando no próprio formulário, o que é que nós temos aqui? Olha, temos logo aqui, não se esqueçam que tem aqui um menu que vos vai orientar para perceberem em que parte da candidatura em que se encontram. Está dividido em tantos menus quanto aqueles em tantas secções quanto aquelas que estão aqui mencionadas com este X a vermelho. Depois, a verde significa que já foi devidamente preenchido e para submissão tem que ter tudo a verde. Então, no contexto, vão ter questões que passam pelo título do projeto, passa pelo acrónimo, passa pelo quando é que inicia e quando é que termina, qual é a língua de trabalho que vão escolher. Isto é importante porque depois os relatórios devem ser submetidos nessa língua de trabalho. Qual é a agência, isto também é uma informação muito importante, qual é a agência que vão submeter a candidatura? Se por lapso selecionarem a agência anterior ou depois, a respectiva agência há de identificar e há de reencaminhar. Muito sinceramente não me aconteceu, mas sei que já aconteceu com outros colegas, isso é uma questão que depois tem que ser tratada particularmente, mas atenção para não se enganarem, ok? Aqui devem escolher sempre a Agência Nacional Portuguesa, que são 2, mas a nossa, aonde vai submeter a vossa candidatura é na PT 01. Educação e Informação, porque a outra é da Juventude, está sediada em Braga e, portanto, é a PT 02. E aí não entram este tipo de parcerias.
sobretudo se for para a educação e informação, entre este tipo de parcerias para a juventude. Atenção a isto. Depois também tem aqui a lump sum que escolhem, enfim, este tipo de informação que tem que dar na parte do contexto. A seguir, temos aqui esta bullet, este círculo encarnado um bocadinho para cima, é aqui nas prioridades e tópicos, é a secção seguinte. Aqui tem que naturalmente escolher a tal regra que eu vos referi, um mínimo, uma prioridade horizontal e ou da educação de adultos, mas também tem que referir depois dentro delas os tópicos ou o tópico que vão abordar. E atenção que isso tem que estar tudo ligado com a parte do conteúdo da candidatura, não é? Não tem só que escolher para ser elegível, e depois tem que estar, entra na parte da qualidade. Tem aqui a descrição do projeto. É fundamental realmente que estipulem quais são os objetivos que querem atingir, os resultados, o impacto, o público-alvo, as necessidades que pretendem ultrapassar e quais os benefícios de cooperar numa parceria transnacional. Ao nível dos parceiros ou das instituições a participar, não se esqueçam que na ação, nesta tipo de parceria, a KPA 210, o mínimo são 2 instituições de 2 países do programa diferentes. Não podem ser fora do programa, também os países dentro do programa. Vão dando aqui essas indicações. Atenção que algumas coisas já são preenchidas no OID, há outras que têm que referir-nos aqui. Nomeadamente o tipo de organização. E não coloquem o other, que normalmente é sempre o que fazem. Tentem ver todas as opções existentes, aquelas que realmente podem se aplicar, porque senão o other, em termos estatísticos, deixa aqui muito a desejar, está bem? Dar aqui informação sobre o background e a experiência, não é? Sobre, realmente as valências que dominam, praticamente aqui que vai ficar referido, e verificamos também a questão operacional das instituições parceiras, ver o perfil, não é? Pronto, tem aqui toda esta informação para preencher. Associated person, isso aqui é um ponto muito importante que também tem que estipular atentadamente, que é quem é que vai ser a pessoa de contacto para receber todo o tipo de informação. E colocar pelo menos um representante legal. Podem colocar mais pessoas, mas, enquanto tal, só lhe vão permitir pôr 2. Identificar como pessoa de contacto e como representante legal só vos deixa pôr 2 pessoas. E não se esqueça que depois o próprio contacto destas pessoas, nomeadamente a pessoa de contacto, se colocarem de forma muito personalizada, se a pessoa, entretanto, sair da instituição, às vezes fica difícil fazer esta alteração, não é? Portanto, talvez um e-mail mais institucional, diria eu, não é? Portanto, pensem também nisso quando estiverem a fazer o preenchimento. Porque depois esse e-mail vai estar associado às vossas credenciais para entrar nos sites, se a pessoa saiu, boas credenciais, e fica difícil de entrar na plataforma. Portanto, atenção aqui a este ponto, que é muito importante. Depois a informação sobre as organizações parceiras, naturalmente, tem que dar aqui algumas informações também. Ao nível das atividades, tudo que eu já vos referi, está aqui. Aqui que vão ter que colocar. Atenção que o montante total para cada atividade tem que corresponder à lump sum que foram indicadas. Eu acho que até aquele campo inicial da lump sum, como eu também já referi há pouco, deve ficar para o fim, não é? A não ser que já tenham tudo construído e estejam só agora a preencher, já com tudo terminado. Naturalmente aí já devem colocar logo a lump sum. Mas se não, se estão a construir ainda a ideia e o projeto, deixem aquele campo para o fim, é a minha sugestão. E depois, aqui as atividades têm que bater certo com essa lump sum. Tudo isto é estimado, as datas, os valores, não é? Depois, na implementação, não bater realmente o valor, não for o valor real, não é isso exatamente que se pretende, é que consigam implementar as atividades. E implementando as atividades, para nós, independentemente se costuma estar mais barato ou mais caro, é aquele valor que foi aprovado, portanto, é aquele valor que vai ficar. Está bem? Portanto, isto é o nível da implementação e do reporting. Ao nível das atividades, mais informação que tem que colocar, exatamente também referido, todos estes detalhes, mais detalhes, né, questões abertas sobre as atividades, já se falou há pouco, o valor estimado para cada atividade, tem um project summary, não é? Podem sempre ir verificando aqui no project summary, tem tudo aqui bem estipulado até chegar à lump sum, se não tiver ali o valor bem estipulado para chegar à lump sum, ele dá a indicação de que o valor não está correto. E tem que ir jogando nos valores estimados, não é? Para colocar
valor que dê os 60 mil euros, 30 mil euros. São estimativas, não são valores reais, ok? Então, é difícil bater sempre. Ao nível do impacto e no follow-up, portanto, também há aqui questões pertinentes. Não esquecer que muito ao nível do impacto devem verificar como é que fazem a medição desse impacto, explicar como é que vão medir esse impacto. É expectável que existem impactos, naturalmente, mas como é que vão verificar se de facto eles se concretizam, não é? Portanto, essa informação aqui também é pertinente. Atenção, e também há impacto em vários atores, nomeadamente ao nível da instituição, ao nível dos parceiros, das instituições parceiras, ao nível dos aprendentes, do staff, ao nível local, regional, nacional, europeu. Pensar bem aqui a esse nível para que o vosso projeto seja de grande qualidade. Atenção aqui depois ao sumário. Por que é que eu digo atenção ao sumário? Porque este é o texto que vai acompanhar durante algum tempo a promoção do vosso projeto, que vai ficar na tal plataforma dos resultados dos projetos Erasmus+. Uma vez que têm um contrato assinado com a agência, em que a agência, enfim, toma um certo procedimento, é expectável que recebam depois um e-mail a dizer que já têm o vosso projeto nesta plataforma e que devem ir colocando os resultados à medida que eles vão sendo concluídos. E, portanto, este texto coloca os objetivos, a implementação e os resultados, um pouco como eu também descrevi, aqueles 2 projetos KPA 220 e 210 no início, que eu dei como exemplo, não é? Será um pouco essa informação que vai ficar até ao fim. Naturalmente, em sede de relatório, uma coisa que às vezes até se esquecem de fazer, que é mudar os tempos verbais, não é? Já não podem dizer que vão realizar, tem que dizer já está realizado, concluído, e fazer os acertos se algo não foi exatamente igual. Que é realmente uma das situações às vezes difíceis de controlar ao nível da lump sum, como os projetos são organizados em termos de orçamento por lump sums, há sempre este valor fixo lá, não é? E há sempre esta questão depois na parte da implementação, não é? De não conseguirem exatamente implementar aquele valor, ou o valor é superior. Isto são tudo questões legítimas. Nós também aqui na Agência Nacional e nas outras agências estamos a aprender a lidar com lump sums. A lump sum é algo que acho que nos facilita bastante o trabalho, né? Quando não tem que estar a justificar por fatura, por recibo, mas tem que estar a justificar em função do que atingiram, não é? Isto às vezes não é assim muito fácil, mas tem sido essa a tendência da Comissão Europeia para os seus programas que gera e tem realmente denotado uma facilidade de gestão, ao nível da gestão. E é para continuar. Agora vamos ter que aprender a ver como é que vamos gerir, não é? Quando há, sobretudo, alterações do projeto. O projeto não pode ser estanque. As ideias são construídas agora, são submetidas a 4 de outubro. Passado quase um ano é que o projeto é aprovado. Como é que conseguimos garantir, não é, que tudo vai acontecer exatamente como previsto? Tem que, de facto, haver uma garantia que os objetivos vão ser aqueles. Não tem forma realmente de alterar isso. Os objetivos, não há alteração. Agora, ao nível da implementação das atividades, se uma não se conseguir realizar por motivo de força maior, é explicado, poderá ser considerado como tal, e aí tem alguns benefícios, ou não é um motivo de força maior, aí tem que encontrar outra atividade que atinja os mesmos resultados, os meus objetivos, não é? E pelo mesmo valor. Ou se for inferior, como eu referi, nós não estamos a picar faturas, muito embora é uma questão que ainda também estamos, como eu referi, a aprender, ainda não chegámos a nenhuma fase de relatório, nós ainda estamos nesta nova geração do programa, portanto também estamos numa fase de aprendizagem, vamos ver realmente que implicações é que tem este lump sum em fase de relatório. Nós ainda não conhecemos. Ao nível dos anexos, também é uma questão pertinente, não é? É sempre questionado o que é que tem que anexar, informação, que documento. Mais uma vez também aqui a Comissão tem, penso eu, facilitado, porque basicamente têm que preencher a candidatura e anexar somente a declaração de honra. A declaração de honra devidamente assinada é muito importante, sobretudo para garantir que estão a cumprir os critérios operacionais que eu vos falei. Não quer dizer que a agência não vos faça algumas questões, não é, sobre isso, mas aqui há, de facto, alguma grande responsabilização da parte das instituições que deixa a agência mais descansada a esse nível.
Portanto, esta declaração é de facto obrigatória. Quanto aos mandatos, não têm que ser submetidos agora. A regra que diz é que eles podem ser submetidos até à altura da contratualização entre a instituição e a Agência Nacional. Portanto, há aqui mais algum tempo. Mas eu alerto para os inconvenientes que é de deixar a assinatura dos mandatos para mais tarde. Porque há parceiros, às vezes não são fáceis, de conseguir que mandem a tempo os documentos, fazer com que os representantes legais assinem e começam, de facto, numa situação de protelar, e chega. Parece que há aqui muito tempo, que é uma questão que não deve ser pensada agora, e o que acontece muitas vezes é que os contratos se atrasam porque não há os mandatos devidamente assinados. Há questões de férias, há questões de pessoas que vão-se embora, enfim, há uma situação que pode complicar. Portanto, se conseguirem já garantir a participação dos vossos parceiros, na altura do contrato, não têm que se preocupar mais com isto. Se, porventura, o projeto não foi aprovado, enfim, diria que paciência, não é? Portanto, foi uma fase da candidatura que foi realizada e não têm que se sentir mal por isso. Tem sim é que verificar onde é que podem melhorar e não desistir e voltar a apresentar uma outra candidatura com ou outros diferentes parceiros, os mesmos ou outros. Atenção também ao volume dos anexos, não é? Há sempre um volume, não só a candidatura, tudo bem, mas se quiserem acrescentar alguns documentos que entendam que pode, não é para complementar, atenção, que é outra coisa que eu também já fiz isto há um tempo atrás, colocar aqui outros documentos, que é aquilo que não conseguem responder no próprio formulário, não é? Vão complementar com os anexos. Naturalmente não é isto que pretende nos outros documentos, não é? Porque senão não tinham sido colocados os caracteres limite para cada resposta. Portanto, o avaliador não tem que ler isso. Agora, imaginem que querem colocar alguma publicação, alguma coisa que fundamente melhor aquilo que explicaram. Eu diria que podem colocar, atenção, obviamente, à dimensão do documento, e depois veremos se os avaliadores vão verificar, mas não tem que ser nada muito pertinente para a candidatura, tem que ser só assim algo que complemente alguma ideia, uma reflexão da vossa parte, ok? Depois tem uma checklist. A candidatura não avança, não é? Aqui neste formulário online não avança se não etiquetarem tudo. O que é bom porque também vos faz, de alguma forma, refletir sobre todos aqueles pontos que ali estão, a nível de cumprir os critérios de elegibilidade, se todos os campos foram preenchidos. Eu acho que dificilmente vão deixar passar, porque temos aqui o sinal encarnado e verde, não é? Acho que isso aí vai ajudar logo a garantia que já está tudo devidamente, todos os campos estão devidamente preenchidos. Porque isto depois é janelas que abrem outras janelas, opções que abrem outras opções, não é? Pode não ficar logo a coisa muito bem vista, assim a olho vivo, mas tem depois aqui os sinais, o encarnado e o verde que vos orientam. Depois tem aqui uma questão que também já vos alertei, que escolheram a Agência Nacional correta. Uma vez que está tudo ok, muito bem, então façam para... não se esqueça também da questão da proteção dos dados pessoais, têm que ler, convém ler e fazer isso para poderem também prosseguir. Depois há esta prerrogativa muito interessante que é o sharing. Nós temos um candidato, uma instituição candidata a preencher a candidatura, normalmente é assim que acontece. E se os parceiros quiserem dar uma vista de olhos ou preencherem a parte do perfil deles, né, para não estar o candidato com essa tarefa, então como é que fazem? Ora bem, vem aqui a opção, que está no final, não é? Estão a ver no menu, tem aqui a opção que vos permite verificar como é que vão partilhar com alguém da parceria ou fora da parceria. Não se esquecer que todos eles têm que ter o login. Mesmo aquelas instituições que não são parceiras, mas que a pessoa faz parte, naturalmente que alerto, a candidatura deve ter sempre trabalhada com os parceiros. Portanto, para eles poderem ter as prerrogativas para poder aceder à mesma. Então, como é que vão fazer isto? Logo quando clicam, aparece aqui a explicar esta possibilidade de partilha. E que, quando colocarem a pessoa que querem darem essa negativa, não é, de acesso à candidatura, ela tem que ter o login account. Registro uma conta de login, como já referi, associado a um determinado e-mail. E que pode ser dada permissões agora, privilégios, e a seguir podem ser retirados. Também está aqui a referir. Então,
têm que ir à pessoa que foi inserida, não é? Para poderem partilhar, como eu referi, nas Associated Person, colocam a pessoa vão poder aceder ao projeto, sabendo que só 2 é que podem depois, de facto, interferir, mas há outras que podem ser dadas prerrogativas para poderem aceder à candidatura de forma temporária ou não. E então é aqui que vão colocar, no sharing vai-vos dar essa possibilidade para escolher a pessoa que está inserida e depois têm que escolher e não esquecer de salvar. Se não salvar aqui os tiques, nada acontece. Depois, atenção que não é dar aqui os tiques e depois a pessoa na semana seguinte vai aceder ao formulário. Não, isto tem que ser sincronizado, se é que ainda não, este ano não houve alterações a este nível, tem que ser sincronizado com essas pessoas. Ela tem que estar do outro lado para receber esse aval. Portanto, colocam o nome do e-mail, neste caso temos um exemplo, e depois temos as prerrogativas, que pode ser só de leitura, e a pessoa não faz alterações, pode ser de leitura e poder alterar, e depois, atenção, pode ler, escrever, ou alterar, não é? E submeter. Bem? Atenção a isso. E vão dando essas prerrogativas sempre ou de forma temporária. Fazem o save e a pessoa depois do outro lado é suposto ficar com a candidatura disponível. Tem, por fim, esta submissão, a história da submissão, que também é importante, sobretudo se as coisas correrem mal, diria eu. Enfim, acho que a importância aí aumenta, não é? Porquê? Porque, às vezes, há a sensação de que houve a submissão, tudo correu bem, e a entidade não percebeu que não foi submetida. Houve um problema no sistema, se a CNET naquele momento, e a candidatura não foi submetida. Então, para poder reclamar, quando qualquer coisa não funciona bem, quer da nossa parte ou da parte da Comissão Europeia, tem que ser submetida uma análise, não é? E para se poderem defender, aqui no histórico é muito interessante, porque vão poder dizer, olha, mas eu submeti, está aqui no histórico da submissão. Pois não ficou, o sistema não assumiu por algum motivo, mas está aqui. Portanto, atenção, o histórico devem também, se calhar, ir visitando para ver se as coisas vão ficando registadas, e é aqui que podem depois apresentar algum tipo de reclamação junto da Comissão Europeia. Pelo menos com mais garantias de funcionamento. A nível da candidatura foi aquilo que acabei de mostrar, não tem assim, penso eu, nenhuma dificuldade maior, porque vão preenchendo e o sistema vai dizendo se está bem ou se está mal, não é? Vai dando sempre indicações do que é que falta, vai ficando as questões com problemas encarnados, portanto vão verificando que facilmente que é preciso fazer alguma correção, ou, enfim, vão vendo que não é difícil. E quando tudo estiver verde, já sabem que estão em condições de submeter. Então agora qual é que é a outra preocupação? A outra preocupação, depois de conhecerem o formulário de candidatura, é como é que eu vou preencher? Com que informação? Como é que eu posso obter uma candidatura de excelência? Não é? Porque nós temos que atribuir o financiamento em função de um ranking. Ora, quanto maior for a minha classificação, maior é a possibilidade de eu ter o meu projeto aprovado. Naturalmente, por vezes acontece, o projeto está em reserva. O que é que isto significa? Também é a pergunta que fazem muitas vezes. Significa, fica em reserva até verificarmos se existe alguma possibilidade de atribuição de verba. Ou porque, porventura, o nosso orçamento aumentou, é uma situação muitas vezes difícil de acontecer, ou se há alguma desistência. Só por aí é que o orçamento pode aumentar, se houver alguma desistência. Se não, portanto, a agência coloca o vosso projeto durante um certo tempo, a aguardar, e depois desse tempo são informados também, passa a ser automaticamente rejeitado. Portanto, inicialmente são informados quando são sobre essa questão da reserva, também é indicado o tempo que fica nessa lista. Toda essa informação da classificação tem que ser publicada, vamos colocá-la, ela está sempre colocada no nosso site, nos resultados. Atenção que a agência também, para além de ter um logótipo novo, não sei quem já está connosco há algum tempo, pode verificar, temos uma imagem nova e também temos um site novo. Bem? Portanto, atenção a isso, para poderem explorar um pouco melhor as informações que estão contidas no mesmo. Então, agora entrando nos critérios de atribuição, que é fundamental, e eu acho que tem que os conhecer logo na fase inicial, não é na fase final, é na fase inicial. Para quê? Para que agora, quando estiverem a construir a ideia de projeto, já possam ir trabalhando por estes critérios.
portanto, se o avaliador tem que se basear neles para desclassificar, nada mais natural do que tenham que saber quais são, já nesta fase, não é? Também alerto que existe o próprio manual. Esta informação que eu vos dou está no dia do programa Erasmus+, não é? Mas tem depois, de forma mais minuciosa, diria, não é? A informação mais detalhada para os avaliadores, no próprio manual do avaliador. Também se puserem no Google, Manual do Avaliador, se projeto Erasmus+, 2022 ou 23, provavelmente não estará 23, mas à partida também é uma informação que se consegue através do Google, porque também este manual é público. Então, conhecem os critérios? Não conhecem? Vamos entrar agora em cada um deles para que possam interiorizar melhor e não esquecer que todas as questões, não é, têm que conduzir uma pontuação pelo menos de 70 pontos em 100 para poder ter o vosso projeto aprovado. Mas, por vezes, acontece que se não atingirem em todos estes critérios pelo menos metade, mesmo que superem os 70, mas houve alguma destas questões que não superou a metade da classificação, também não é aprovado, apesar de aparecer uma classificação acima dos 70, uma vez que houve aqui critérios que não obtiveram o valor mínimo permitido, então o projeto cai, é rejeitado. Estão aqui a ver, não é? São 4 os critérios. Temos aqui a parte da relevância, também que tenho estado a falar ao longo desta minha apresentação. Tem que haver uma articulação com os objetivos e o grupo-alvo, lá está, não é? Para sabermos se estão no setor correto, o setor educativo do programa Erasmus+, correto. Depois temos a questão da qualidade da concepção e execução do projeto. Vamos verificar aqui a validade do plano de trabalho, do desenho do projeto. Depois temos a qualidade da parceria e dos mecanismos de cooperação. Como é que a equipa de parceiros transnacionais, né, a equipa transnacional do projeto vai trabalhar, comunicar, não é? É muito importante também que consigam explicar minimamente isso. Como é que vão distribuir o trabalho? Como é que há os processos de decisão, no caso de algum impacto, não é? Atenção, como é que vão trabalhar e cooperar. E depois a questão do impacto, que é fundamental, com as tais medidas de monitorização do impacto, da determinação, da sustentabilidade do próprio projeto, que isto vai ser tudo avaliado com as questões que irei agora passar de forma mais detalhada. E que corresponde, a bem a verdade, às questões que eu vos também apresentei na candidatura. Vão ver. Em termos de pontuação, aqui ao nível das parcerias de pequena dimensão, é dado, obviamente, mais importância à relevância do projeto e à qualidade da concepção e execução do projeto, ou seja, ao nível do desenho. Porque, a nível, como eu já referi, são projetos pouco ambiciosos, assim se pode dizer, pelo financiamento, pelo volume da parceria, não é? A dimensão da parceria, por aí fora. A questão da qualidade da parceria, apesar, obviamente, de ter sempre a sua importância, mas se repararem com os critérios anteriores, é inferior. Assim como o impacto também. Não queremos aqui um projeto extraordinário no impacto. Bem, nós queremos sempre projetos extraordinários, diga-se a verdade. Mas em que o foco aqui, em termos de critérios de atribuição, está, de facto, na relevância e na qualidade do desenho de projeto, devido à tipo de parceria que estamos aqui a abordar. Então, entrando aqui na questão dos próprios critérios de atribuição, como é que os vão interiorizar e trabalhar quando estiverem a desenhar o vosso projeto. Para que seja considerado um projeto relevante, temos que, obviamente, olhar para os objetivos e para as prioridades que eu já referi. Há aqui até uma questão, que se incluírem a prioridade da inclusão ou as outras prioridades, a coleção de outras prioridades em contexto nacional, há aqui uma mais-valia na vossa candidatura que tem que ser valorizada. Portanto, atenção a esta questão para poderem ainda aumentar em algum ponto na vossa classificação. Depois, naturalmente, o avaliador vai ter que olhar para o perfil, para a experiência e para as atividades que normalmente as organizações participantes têm, ao nível desta área de projeto. Naturalmente que, se nós tivermos aqui uma empresa que não tenha que naturalmente ser ativa na educação de adultos, a empresa, o know-how delas para o nível do digital, por exemplo, vai ser muito importante para o projeto, porque a sua valência é fundamental para que o projeto de educação de adultos tenha, obviamente, um conteúdo a nível do digital muito relevante. E, portanto, estão a ver que a experiência aqui
e o perfil vão ser fundamentais para aumentar a qualidade do vosso projeto, da vossa candidatura. Temos aqui um valor acrescentado ao nível europeu que se pretende, ou seja, tem que refletir se o projeto que querem desenvolver pode ser implementado sem necessitar de ter parceiros estrangeiros, ou se só se consegue atingir se tiverem parceiros estrangeiros e, portanto, envolverem uma cooperação transfronteiriça ou em rede. Isso que é muito importante para poder também serem devidamente classificados a este nível, neste critério. Depois, aquilo foi realmente a questão da relevância, não é? Depois temos o critério ao nível da qualidade da concepção e da execução do projeto. O que é que o avaliador ou os avaliadores externos vão olhar para? Vão verificar, mais uma vez, muitas vezes têm que voltar à mesma questão para poderem refletir sobre o critério de acreditação, vão novamente aos objetivos da candidatura, vão verificar que os projetos são claros, não há aquela confusão com os resultados. Depois, portanto, estão bem definidos, concretos, de forma concreta, não abstrata. Depois, são realistas e se respondem às necessidades, como eu referi, convém sempre apresentar um tal diagnóstico de necessidades da parceria perante a ideia de projeto que estão a apresentar. E, portanto, como é que tudo isso, então, se encaixa, se articula, e essas necessidades estão a pensar. Podem ser ao nível das organizações e também ou dos próprios grupos. Pois, as atividades são concebidas de forma acessível, está a questão da acessibilidade. Né? Vamos ver aqui da inclusão. Lá está, inclusivas. Abertas a pessoas com menos oportunidades. Sim, porque muitas vezes dizem, o meu colega não pode participar nestas reuniões transnacionais porque não dominam o inglês. Atenção, isto não pode ser uma barreira à participação. Vai com um que tem mais experiência, por exemplo. A instituição da parceira tem soluções para nível de tradutores. Alguma coisa tem que ser pensada e não simplesmente focarem-se de que não há conhecimento necessário ou pertinente para a participação do colega. Isto não deve acontecer. Ou então facultar, ao nível, sabem que vai sair passado um ano, facultar até lá uma própria preparação da língua. Não é? Ou quem diz da língua, da parte do digital, enfim, o que for. Não há barreiras no programa. Temos que as eliminar. E isso também, ficando aqui descrito na candidatura, vai ajudar. Não é? Tratar as pessoas todas de forma igual. Dar as mesmas oportunidades. De forma equitativa. Não é? O que é para mim uma facilidade, para a outra pessoa não é, portanto as medidas vão ter que ser ajustadas. E isso deve ficar de facto descrito. A metodologia para a implementação deste projeto está clara? Adequada? Execuível? O projeto incorpora o uso de ferramentas digitais e métodos de aprendizagem, complementar com as suas atividades físicas. Portanto, há aqui uma integração entre aquilo que querem fazer no projeto e aquilo que fazem na instituição. Há aqui uma interação execuível, uma mais-valia. O projeto é concebido de forma ecológica e incorpora práticas verdes, lá está. Mesmo não tendo uma prioridade que estejam aqui a dar resposta, há aqui uma questão de comportamento da vossa equipa, da vossa instituição, perante o ambiente. E, portanto, se de facto tem uma preocupação, devem concebê-la aqui. É uma coisa, algo pertinente também, eu acho que poderemos pensar, que é como é que podemos dar ideias, façam o que os outros também vão fazendo, compilar ideias para nos inspirar sobre formas ecológicas de procedimento, de atitudes na vossa instituição. É algo que vou tentar propor às nossas filhas. Depois, ao nível ainda das qualidades, eu penso onde é que nós estávamos, da concepção e execução do projeto. Agora, ao nível da parceria, qualidade da parceria e dos mecanismos de cooperação. O avaliador externo vai ter que olhar, então, para o projeto, à candidatura, e perceber se há uma combinação apropriada de organizações participantes em termos de perfil. Já referimos várias vezes que apenas, no mínimo, são duas instituições, a portuguesa e outra. Podem pôr mais, mas isto é o mínimo. Tentar agora ver se faz sentido as duas estarem a cooperar para este projeto, não é? Portanto, o perfil aqui responde às necessidades do projeto. Depois, vão ver aqui o ponto a valorizar, deverá ser valorizado pelos avaliadores, até que ponto o projeto envolve newcomers ou organizações menos experientes. Portanto, os newcomers e os menos experientes foi um conceito que foi já definido mais atrás e que depois podem rever ou ir ao guia, sobretudo na versão inglesa, que eu acho que tem aí
todas estas duas situações descritas. Portanto, é aqui que é valorizar esse aspecto. Até que ponto a distribuição de tarefas, de atividades, não é, demonstra o compromisso e a contribuição ativa de todas as organizações participantes. É outra situação importante, que é todos têm um peso no projeto, não é? E o mais tempo possível, mesmo que a minha valência incida sobre aqui estas atividades, que eu posso coordenar a implementação destas atividades, eu também devo encontrar lugar na implementação das restantes. Naturalmente que em função das minhas valências, da minha natureza, eu vou ter uma participação mais ativa ou menos ativa. Mas devem mostrar que todos têm uma participação ativa do princípio ao fim e que não ficam apagados a determinada altura. Ok? Isto também é relevante e que às vezes não fica bem patente. Até que ponto a candidatura inclui mecanismos eficazes de coordenação e de comunicação com as organizações participantes? Portanto, aqui devem explicar realmente como é que vão articular as vossas comunicações, com que periodicidade, é? Através de que ferramentas, e em que altura é que torna relevante estarem em contato. Portanto, todos estes pontos devem ficar devidamente descritos para que os avaliadores não tenham dúvidas sobre este critério. Ao nível do impacto, os avaliadores vão ter que ver até que ponto a candidatura inclui etapas concretas e lógicas para integrar os resultados do projeto no trabalho regular das instituições participantes. Ou seja, como é que há um impacto, como é que se revê o impacto do vosso trabalho ou do resultado do vosso trabalho na vossa própria instituição, num trabalho regular. Não é expectável que desenvolvam, não é? Que participem por participar e depois coloquem na gaveta, ok, uma experiência interessante, não quer dizer que não aconteça, mas isso não deve ficar aqui e isso não deve ser de facto assim. Deve haver uma integração dos resultados na vossa instituição parceira e, se possível, até uma transferência para outros contextos. Lá está, a nível local, regional, nacional, europeu. Até que ponto a candidatura tem o potencial para atingir positivamente os seus participantes e as organizações participantes, bem como as suas comunidades mais amplas? Portanto, lá está, tentar medir, procurar encontrar formas de medir o impacto, e que tem que ser positivo, ou que deseja que seja positivo, lá está, ao nível dos participantes e ao nível das comunidades. O projeto inclui uma forma apropriada de avaliar os resultados do projeto, uma questão muito importante, que é saber não só monitorizar, fazer um acompanhamento, criando checklists, a comunicação mais próxima, questionários, verificando como é que vão monitorizando todas as tarefas do projeto para que não haja aqui um desvio, não possa ser depois compensado, corrigido, não é? E verificar se isto é a monitorização, e depois com a avaliação da qualidade do projeto, todas as tarefas, verificar se de facto atingiram os objetivos, se estão a implementar com a qualidade desejada, se os resultados vão ser atingidos atempadamente, ou dentro do tempo que é razoável, ou previsto. Portanto, tudo isto deve ser monitorizado e avaliado para permitir ainda a correção. A proposta do projeto inclui medidas concretas e eficazes ao nível da divulgação, quer ao nível das organizações dos participantes, como de outras, do público mais em geral, ao nível da partilha dos resultados, como é que mencionam, não é? Explicar também que isso ficará sempre visível, que os vossos resultados receberam financiamento da União Europeia. Portanto, há uma política de visibilidade escrita, que tem que conhecer, põe no vosso contrato, e que tem que perceber como é que tem sempre que indicar que o vosso projeto é o dinheiro dos contribuintes europeus. E, por isso mesmo, tem que ser devidamente justificado, não é? Desde o seu início, que é aqui que começa, até depois a fase do voto. E, basicamente, ao nível dos critérios de atribuição, é isto que tem que se focar. Naturalmente que a incidência, se nós estivermos a falar de candidaturas de pequena dimensão, ou de parcerias de pequena dimensão, ou parcerias de cooperação, a incidência destes critérios vai ser diferente, portanto, a pontuação vai ser diferente. Naturalmente tem a ver com a natureza de cada um, portanto, com a natureza de cada tipo de parceria. Portanto, aqui, não esquecer realmente, os projetos podem ser simples, têm que ser bem explicados, não é? Para perceber o que é que vamos fazer.
E se repararem, o impacto pode ser mais aligerado em comparação com a relevância, o que é que querem fazer no nível do setor. Basicamente, penso que aqui ao nível dos critérios de atribuição é isto que tinha para vos dizer. E não esquecer, tem tudo isto para interiorizar, para preparar para até o dia 4 de outubro deste ano, sabendo também que tem que respeitar as horas limite, que são as 12 horas de Bruxelas, as 11 horas do continente e da região autónoma da Madeira e as 10 horas nos Açores. Atenção a isto. E também pensar que, se por algum motivo é a primeira vez que estão em contacto com o nosso programa e que requer ainda mais alguma reflexão e contactos com a agência, têm no próximo ano mais 2 rondas que podem apresentar candidaturas. E, se porventura o financiamento não chegar até vós, ou uma questão de qualidade, têm sempre o feedback dos avaliadores externos para verificarem, esperemos que concordem, lá está, é um período também de reclamação, naturalmente, mas que esperemos que concordem e que consigam melhorar com base nas sugestões dos avaliadores. E não desistam. Não se consegue às vezes à primeira, consegue-se à segunda ou mesmo à terceira vez, terceira tentativa. É importante realmente o que conseguem trazer para as vossas instituições, para o vosso staff e para os vossos aprendizados. Vale a pena continuarem a tentar, caso não consigam. E, antes de concluirmos, nós estamos aqui para conseguir ser um pouco mais rápido do que estava à espera. Muito sinceramente, ao nível da candidatura, tentei realmente não entrar muito em detalhe, porque, enfim, ainda entendi que poderia o tempo não ser suficiente, mas também disse o fundamental. Enfim, se houver, lá está, mais alguma outra questão ao nível da candidatura e tudo o que foi dito até agora, não é? Como eu referi, tenha sempre a possibilidade de colocar agora as questões no chat ou também de referir ainda, falarmos até ao final do mês. Tem várias hipóteses para estar em contato comigo, com a agência, por isso tudo pode ser ainda esclarecido. Então, entrando agora aqui na questão do EPAL, a EPAL é realmente uma ferramenta fundamental, porque ela consegue congregar informação pertinente que até pode ajudar à vossa candidatura, aos vossos parceiros, a chegar a novos parceiros. É uma ferramenta que se espera muito completa, não é? E a própria Comissão Europeia tem investido imenso e por isso faz sentido que agora no programa Erasmus+, né, porque também tem sido com financiamento Erasmus+, que a Comissão Europeia também tem introduzido esta melhoria da ferramenta, possam conhecer e utilizá-la antes, durante, depois da implementação do vosso projeto. Antes, para quê? Para conhecerem através do blog. Depois tem aqui os links, e tem aqui o site que podem depois aceder com mais calma e depois, se tiverem dúvidas, também têm depois no site o contacto da representante em Portugal, que gera a EPAL, para colocarem as vossas dúvidas. Mas aqui na nossa candidatura é fundamental que a refiram e saibam da existência, porque o antes também deve ser considerado. Como eu estava a referir, para poderem ter em conta, e isto deve ficar descrito na candidatura, imaginem que alguma questão que ficou para vós, foi inspiradora, quando entraram no blog, quando leram alguma publicação da própria EPAL, e eles fazem muitas conferências sobre temáticas ligadas à educação de adultos muito pertinentes. E, portanto, não esquecer, efetivamente, de entrar e fazer aqui uma verificação. O que é que vos posso adiantar mais, para além do que eu já disse? É que eles têm uma possibilidade de procura de parceiro muito interessante. E penso que também já tem aqui outra não é neste separador, há um separador na procura de parceiro, para aqueles que estão à procura, portanto, já têm uma ideia de projeto e querem buscar mais instituições, ou aqueles que ainda não têm ideia de projeto e gostaria de... Enfim, têm a possibilidade de expor o que entenderem nesta ferramenta. Mas, para além da procura de parceiro, têm também a possibilidade de verificar, atenção a isto, não diz exatamente respeito à capa A2, mas eu quero passar a informação de que se pretenderem que o vosso staff tenha
portanto, o pessoal ligado à educação de adultos, tenha formação, melhoria de competências, ao nível da educação de adultos, possam também encontrar na EPAL a divulgação de cursos estruturados. Penso que isso também está, não sei se é nesse separador, mas é uma opção, penso, muito útil, que faz da EPAL uma ferramenta muito útil para vós, para poderem participar em cursos estruturados, financiados pelo, naturalmente têm que preparar o tipo de projeto, não este, mas com mais um motivo para poderem, para acederem a EPAL. E, por fim, portanto, o blog, onde vão verificar a troca. Não era, o blog eu já tinha referido, a troca de informação. O que eu queria dizer é o espaço Erasmus+. O espaço Erasmus+, o que é isto? Isto também é relativamente recente. É mais uma prerrogativa criada pela Comissão Europeia para este site, e é a possibilidade de utilizarem a EPAL na gestão do vosso projeto Erasmus+, KPA 210 aprovado. Por vezes, enfim, cada parceria procura uma ferramenta para poderem gerir o projeto. Ora, não têm que procurar mais. Há aqui uma já que a Comissão Europeia trabalhou, não é? E que permite com certeza gerir o vosso projeto KPA2, porque foi criada pela própria Comissão Europeia. Portanto, é uma torneira em vista de olhos, verificar se vão ao encontro dos vossos interesses, não é obrigatório, mas que será pertinente, e sobretudo se mencionarem isso na vossa candidatura, não é? Fazerem uso e depois comprovarem na fase de relatório que foi assim realmente procedente. Portanto, EPAL é a plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa. Todos os decisores políticos, profissionais, todos eles, de facto, devem vir beber aqui informação e contribuir para críticas, por aí fora, construtivas, naturalmente, mas que faça realmente de nós todos mais conhecedores deste setor. Portanto, só para agora terminar, dizer que tudo o que eu referi pode ser e deve realmente ser consultado de forma mais em detalhe no guia do programa Erasmus+, 2022. Então, há várias versões, português, inglês, outras línguas, naturalmente, prevalece a inglesa. O ano é para o convite em questão, ainda não temos aqui um guia de 2023, estamos à espera, naturalmente não é cedo, mas tem aqui o de 22 que é o que interessa para este convite. E podem consultar também a página eletrónica da Agência Nacional de Erasmus+, onde também temos muita informação. E aqui está algo que eu vos queria dizer, embora ainda não tenha tido a confirmação, eu penso que está muito na iminência, penso que amanhã será então divulgado se assim se confirmar, mas mesmo assim acho que esta era uma boa oportunidade para vos deixar esta informação, uma boa oportunidade que não queria deixar passar, que é também a possibilidade de depois poderem falar mais em direto connosco, neste caso comigo, à partida. Qual é que é aqui as mensagens que vos quero deixar? Primeiro que tudo é que esta hora Erasmus+, mais não é do que eu estar na Agência Nacional, seja neste setor ou qualquer outro, quando nós falamos em hora Erasmus+, significa que é um canal, o canal fica aberto, nós estamos disponíveis, não somos nós que temos que falar, são vocês desse lado, têm que nos colocar perguntas e nós temos que responder, sempre que soubermos, naturalmente, às dúvidas dos potenciais candidatos. Portanto, imaginemos que na sequência desta sessão surgir uma série de dúvidas. Caso não tenham inserido no chat, não tenham questionado, aí, então falamos nestas datas que eu tenho aqui. E o que é que está aqui? Portanto, todas as terças-feiras até ao final do mês, a começar na próxima semana, se quiserem falar sobre a 210, vamos ter a candidatura em outubro, pode ser pertinente, ou mesmo para o ano, não é? Enfim, não há aqui uma data, querem simplesmente falar com algumas dúvidas que surgiram, então tem as datas de 13, 20 e 27 de setembro. Portanto, todas as terças-feiras a partir da próxima semana, entre as 15 e as 16 horas. Está bem? Vai haver um link disponível para fazer as vossas inscrições à partida. Pelo menos o link vai estar disponível, não sei se requer inscrição, mas a ideia, obviamente, é que no espaço de uma hora eu consiga falar convosco para vos dar toda a informação necessária. E depois, às quintas-feiras, será, quem estiver interessado, não é assim neste âmbito, mas fica também desde já esta informação, a KPA 220. Portanto, terças-feiras KPA 210, conversarmos sobre estas parcerias de aprendizagem de pequena dimensão e às quintas-feiras, 15, 22 e 29 de setembro, também à mesma hora, vamos falar sobre a KPA 220. Esta é uma atividade que passou a ser quase
organizada anualmente, pelo menos desde o ano passado, temos a KA2, penso que nas outras ações-chave, ou outras equipas da agência já fizeram outras vezes. Tem sido uma boa prática, portanto todos nós estamos a adotar, mas aqui a ideia era até fazermos isto, se calhar até mais no próximo convite. Mas isto agora foi também adiado de uma forma quase inesperada, porque também recebemos um convite, eu não sei se chegou até vós, eu fiz chegar hoje a muitas instituições, mas quem não recebeu, por favor, toma agora conhecimento, podem também utilizar aqui este título para procurar no Google, que é uma iniciativa organizada por um conjunto de instituições ligadas à educação de adultos e pela uma associação em particular, que é no intuito, naturalmente, de fazermos algo, não é, para esta Iniciativa Nacional de Educação e Formação de Adultos, no mês de setembro, em que é o mês da alfabetização das literacias, e, portanto, a Agência Nacional aqui pode ter um papel importante, que é dar-vos a conhecer estas ferramentas, estas oportunidades, para que se consiga trabalhar estas temáticas. E da vossa parte, será também, poderão criar outros eventos, não é? Podendo até convidar a Agência Nacional, se assim o entenderem, e se nós tivermos disponibilidade para estar convosco nesses eventos, para que seja um mês em que o enfoque seja a educação de adultos. Nós precisamos que, efetivamente, a educação de adultos seja vista, conhecida pela sociedade e que seja uma alternativa para muitos problemas que a sociedade enfrenta e, portanto, vamos de facto olhar para este mês, o mês da educação de adultos, e vamos pensar em iniciativas. A Agência Nacional foi desta maneira que pensou, portanto, contribuir com a Hora Erasmus+, para estar em contato com as pessoas e também, sempre que possível, poder estar junto dessas instituições que queiram integrar esta iniciativa nacional. Eles têm um formulário para a inserção das atividades e também cartazes para promoverem estas atividades. Queiram fazer a pesquisa através desta temática, caso não tenham recebido a nossa mensagem, basicamente um reenvio da mensagem da parte da instituição que irá organizar e estar responsável por comentar esta informação. E, basicamente, era o que eu tinha para vos dizer. Tem aqui os contactos para, enfim, utilizarem, se assim entenderem, seja o que for, ou o meu direto, ou da equipa KA2, que neste momento está integrada só por mim, mas que provavelmente será diferente no futuro próximo, por isso tem estes dois endereços eletrónicos para poderem se contactar, até o mesmo contacto direto por telefone, também está disponível. Espero ter correspondido às vossas expectativas. Espero que, efetivamente, tenha ficado claro o que é que se entende com a educação de adultos, que tipo de projetos é que queremos no âmbito da educação de adultos. E, se porventura surgirem dúvidas, considero também muito positivo. Vamos falando. Eu acho que se aprende muito com as dúvidas. Vamos falando. Temos as sessões da Hora Erasmus+, para nos conhecermos, para colocar mais dúvidas.